É que eu acho que antigamente, se você trabalhasse muitas horas por muito tempo numa empresa, você meio que dava certo. Hoje em dia não mais. Antigamente era só você ficar sentado na empresa, trabalhar, bem. Ou seja, o trabalho duro hoje já não é mais o suficiente. Não é mais o suficiente. Eu acho que as pessoas no Brasil, né, mentira, no mundo, eu acho, elas contratam olhando para o passado e não para o futuro. O que eu quero dizer? Tá? Pro currículo, né? Currículo. Lissandro, você tem que fazer esse desafio tem que trazer, mas você nunca fez, Lissandro. O fato de eu nunca ter feito, não quer dizer que eu vou fazer mal feito no futuro, só quer dizer que eu nunca fiz. É que hoje você foi medíocre. Você não é medíocre. Eu não falei que você é, eu falei que você foi. Fui. Você foi medíocre, você não é. Tá. E nada pior do que alguém que tem talento operando na mediocridade. É a pior coisa que você pode ter. Porque o cara que é medíocre porque ele não consegue, eu respeito. O cara que tem potencial e é medíocre, eu não respeito. O convidado de hoje provavelmente é um dos CMOs mais diferentes do mercado brasileiro. Alguém que veio de consultoria, empreendeu antes de assumir uma cadeira de marketing e hoje lidera uma das marcas mais valiosas do país. Curiosamente, ele nunca foi para Cannes. Lissandro, seja muito bem-vindo ao Slogan. Obrigado. É um prazer te receber aqui. Muito obrigado. De uma marca que para mim é top of mind quando eu falo de investimentos. Gostei, fiquei feliz. Ficou feliz? Fiquei feliz, muito bom. Mas é muito bom verdade, isso. não sei se está na parte da estratégia de vocês, mas com a Gen Z vocês estão sócios lá da conseguindo XP falar. é importante isso aí, falou, top of mind aqui. Estão chegando já Poderoso. Gen Zs. Mas, bom, nesse primeiro bloco, a gente sempre gosta de voltar no tempo, quando você estava escolhendo o que você ia fazer na sua carreira. Tá bom. Tá? Você é argentino, na verdade, sua família é argentina, você não nasceu lá, né? Mas o que ela te trouxe de herança? Que é minha família, a cultura argentina. Bom, eu acho que essa é uma boa pergunta, tá? Não me fizeram, mas acho que eu consigo entender bem, né, o que eu trouxe de herança. Eu acho, né, minha família é imigrantes aqui no Brasil, né? Meu pai e minha mãe são argentinos e falam super carregado, né? Então você fala com muito sotaque. Você ainda tem um pouquinho de sotaque, tá? Já me falaram umas... Agora deve ser 12 pessoas que me falaram isso. Mas você ainda tem um pouquinho. Umas 12 pessoas já me falaram isso. Pode ser. Já me falaram isso. Então, acho que, de certa forma, um pouco a história dos meus pais, ela, né, acabou passando para mim, que é um pouco dessa questão de você, em alguns momentos, você sentir uma pessoa que você é de fora e você tem que se provar. Entendi. Tá? E eu vejo até hoje, e eu brinco que uma coisa é você ser de uma família de italianos, de portugueses, de persas no Brasil. Outra coisa é de argentino, tá? É bem diferente, né? Então, acho que esse contexto, tanto da minha família, de valores, mas talvez até de viver no Brasil, em outra geografia, eu acho que trouxe para mim umas raízes muito de resiliência, de ter que se provar, de trabalho duro, né? E isso talvez até muito do meu pai. Meu pai todo dia chegar em casa às 9 horas da noite. Para mim sempre foi normal. Hustler. Sempre. Né? Tanto é que hoje em dia eu chego em casa às 9 horas da noite, acho ok. Sai todo dia, assim, olha um relógio, 6h30 da tarde, 6h30, dá para fazer algumas coisas. Dá para fazer vários. E depois de quase 8 anos de McKinsey, onde eu chegava em casa às 2 da manhã, né, eu brinco e falo, cara, gente, tá tranquilo. 9 horas tá tranquilo. Tá tranquilo. Às vezes o pessoal fala, não, você não tá puxado. Eu falo, não, tá tranquilo ainda. A gente vai pra casa, a gente janta com a família, a gente vê filho, tudo mais. Puxado era a minha vida pregressa, a qual eu fiz por quase 8 anos, né? Então, acho que essas coisas, né, todo esse contexto totalmente familiar, de origem, de exemplo, eu acredito muito em liderança, por exemplo. Né? Então, ver meu pai chegar todo dia às 9 horas da noite, 9 horas da noite é um horário. Então, para mim, trabalho engraçado nunca foi, e nunca ninguém me explicou isso, mas nunca foi sobre, né, que horas que eu vou embora, é quando eu termino meu trabalho, né? Eu tive até uma história muito legal. Quando eu contei essa história, que me aconteceu uma vez, eu tinha acho que uns 23, 24 anos, e foi meu emprego antes de eu morar na Espanha, morei um ano em Barcelona, e aí quando eu avisei no trabalho, eu falei, daqui a 3 meses eu vou sair, que eu vou morar fora, vou fazer uma pós-graduação. Você estava na faculdade ainda? Tinha acabado já a faculdade, ia fazer uma pós-graduação. Você fez faculdade de quê? Fiz faculdade de marketing. De marketing? De marketing. Publicidade e propaganda? No SPM? No Mackenzie. Eu queria ser publicitário, eu trabalhei em agência há 2 anos. Eu comecei assim também. Esse eu conheci ali. Mas enfim, eu estava numa outra empresa, era dos argentinos, essa empresa até engraçada. E aí eu comuniquei e falei, olha, eu vou ficar mais 3 meses e tal, tudo mais. Né? E eu falo que essa empresa talvez me deu a primeira noção do que era trabalho. Né? Eu lembro que desde logo que eu entrei na empresa, eu trabalhava todo dia, né, até 7, 8 horas da noite, o pessoal ia embora. Era né? agência? Não. Era uma agência de commodity, era uma empresa de commodity, fazia a colateralização
né, de garantias. É um negócio completamente diferente. Tá. Os argentinos, né, que... Né, argentino sempre anda com argentino, né? Então tinha Gente, se encontrou uma essa relação. tribo aqui. Exato. Né? E aí nessa empresa, eu lembro que eu ficava todo dia até 8 horas da noite, porque tinha um monte de coisa para fazer, eu ficava fazendo e depois eu ia embora. E aí tinha o presidente da empresa, né, um cara super gente boa, um argentino também, que ele ficava até tarde também. E aí todo dia que ele ia embora, ele passava por mim, né, porque eu passava dele lá no fundo, ele passava por mim. E aí, né, foi engraçado, porque ele pegava para mim e falava assim, pô, boa noite, na hora de ir embora, boa noite, tal, não sei o quê. Acho que na quinta vez que ele me viu, ele falou, como é que você chama? Né? Ah, tá, Alessandro. Ah, pô, prazer, fulano. Falei, pô, sei quem você é. Né? Ele, não, pô, legal. Tá. Aí, beleza. Aí depois, ô, Alessandro, tchau, boa noite, tá, boa noite. Aí, 2 semanas depois, ele falou, o que você tá fazendo? Acho que ele pensou, esse moleque, ele é muito burro, porque ele tem que ficar até mais tarde, né? Olha, é muito trabalhador. Demora mais tempo. É, né? Ele tá demorando mais que os outros. Pode ser uma opção. Ou o moleque é mais trabalhador, né? E ele que ele perguntou o negócio, e aí ele, o que você tá fazendo? Eu falei, tô fazendo isso. Aí, dá pra fazer assim? Eu falei, não dá pra fazer assim por causa disso, é melhor fazer assim, assado. Ele, pô, legal. E aí ele, porque ele falou, tá bom, né, legal, tal. E a gente foi ficando meio amigo, eram os amigos da noite, né. E aí eu lembro que, enfim, alguns meses depois eu fui morar em Espanha, aí fui avisar ele que eu tava saindo, ele, obrigado, tal, não sei o quê. Aí fiquei mais 3, 4 meses na empresa, e aí eu saí, né. Aí no dia que eu tava saindo, né, pra variar, estavam só nós dois de noite na empresa, ele, quando eu fui despedir dele, ele falou, dá seu telefone. Aí deu meu telefone. Ele, não, me dá da sua casa. Vocês jovens ficam mudando de telefone toda hora, celular. Telefone de casa, olha lá. De casa. Aí deu o telefone da minha casa. Aí tá bom. Aí deu um abraço nele, fui embora, tal, tudo bem. Quando eu cheguei em casa, meu pai abre a porta. Tava na minha casa, morava com meu pai ainda, né? Aí meu pai chega, abre a porta com um sorriso desse tamanho, assim. Eu falei, o que aconteceu? Ele falou, seu chefe me ligou. Eu falei, como seu chefe te ligou? Meu chefe te ligou. Ele falou, cara, me ligou. Tô com o telefone fixo aqui de casa, eu atendi. Ele falou, eu queria falar com o pai do Lissandro. Aí ele falou, sou eu. Ele falou, olha, eu tenho 2 filhos pequenos, né? E eu adoraria daqui a 20 anos estar recebendo a ligação que você está recebendo hoje. Aí ele falou, cara, seu filho trabalhou com a gente aqui 2 anos, seu filho trabalhou duro durante 2 anos. Ele avisou que faz 4 meses que ele estava saindo. Ele trabalha mais duro ainda, tá? Eu não sei o que eu vou fazer. Depois de ter avisado que tinha saído. Depois de ter avisado que você sair. Hoje foi o último dia dele, ele foi embora 8 horas da noite, né? Seu filho, pô, é um maluco. Mas acho que você deve ter educado muito bem ele, com relação ao trabalho e tal. E aquilo foi muito engraçado para mim. Foi um negócio assim, eu não esperava. Não esperava mesmo. Assim. Até me arrepia falar essa história, é verdade. Eu não ganhei R$1 mais por isso. R$0, não ganhei nada. Eu simplesmente, tipo, recebi o reconhecimento do meu chefe, que negou meu pai para falar um negócio desse. Isso para mim valeu o mundo, assim, né? E eu acho que às vezes as pessoas, elas talvez, sei lá, elas subestimam o impacto que um bom trabalho, que você se dedicar, que você colocar energia nas coisas pode trazer para sua vida de maneira geral, né? E eu tive a sorte, talvez, desde pequeno, meu pai sempre trabalhou muito duro, então para mim sempre nunca foi uma opção não trabalhar duro, né? Ainda mais nos dias de hoje, eu acho que há 20, 30, 40 anos atrás, a gente tinha que trabalhar duro. E as coisas, você saía do outro lado, as coisas estavam dando certo. Você tinha as pessoas trabalhando 30 anos na empresa e cresciam. Hoje em dia é tudo tão competitivo, é tanta gente, que eu acho que nem se trabalhar duro é mais garantido. Você enxerga que o significado de trabalhar duro mudou? Ou ele ainda significa a mesma coisa? Eu acho que significa a mesma coisa. Acho que as pessoas não trabalham duro e chamam de trabalho duro. Sim, mas a forma como você trabalha dura. Tipo, o que era trabalhar duro versus lá versus agora? Trabalhar muitas horas. Muitas horas, mas muitas horas significa eficiência? Não, com certeza não. É que eu acho que antigamente, se você trabalhasse muitas horas por muito tempo numa empresa, você meio que dava certo. Hoje em dia não mais. Antigamente era só você ficar sentado na empresa, trabalhar, bem. Ou seja, o trabalho duro hoje já não é mais o suficiente. Não é mais o suficiente, é isso que eu quero dizer. Precisa de outra coisa junto. Que é a frase que eu falo pra minha turma. Eu falo, galera, é o seguinte, antigamente, né, trabalhar duro, já era meio que suficiente. Hoje em dia, nem trabalhar duro é. Agora, eu garanto uma coisa, se você trabalhar pouco, eu te garanto que você não vai dar certo. Então é melhor. Isso eu te garanto. Então, se você trabalhar duro, pode ser que você dê certo. Se você não trabalhar, eu te garanto que você não vai dar. Então, esse pra mim é o recado. Então, pra mim, não trabalhar duro não é uma opção. E qual que você acha que é o outro sócio aí da receita? Eu acho que tem algumas coisas, tá? Eu acho que tem uma questão... Eu acho que sempre tem uma parte intrínseca. Se eu te falar que não tem algo que a pessoa já um pouco traz de si, eu acho que, é balela, tá? Então, acho que tem uma parte intrínseca. Obviamente, diferentes pessoas têm diferentes habilidades. Então, acho que é sempre importante você procurar coisas que você... Eu sempre falo que é muito difícil você não gostar de algo que você faça muito bem feito. Você começa a fazer bem feito, você começa a ser reconhecido, você começa a crescer, de recompensa. Você vai ter recompensa, e você gosta mais ainda, e esse negócio vai se retroalimentando, né? Eu acho que, eu lembro que eu tinha um programador que trabalhava comigo, ele era ótimo, trabalhava pra caramba, ele era ótimo.
lembro que ele falou assim, a mulher dele era médica, né? Chama Lucas, o menino. Ele falou assim, cara, hoje Lissandro, minha mulher vai trabalhar, vai dar plantão a noite inteira, cara. Falei, o que você vai fazer? Ele falou, cara, vou pedir uma pizza, abrir meu computador e vou codar a noite inteira. Então, é isso Porque que eu é gosto de isso, fazer. né? O prazer no Como é que que você você gosta. compete com um cara com esse tipo de drive? É impossível. O cara que está trabalhando, que tem que abrir o computador, fala, lá vou abrir meu computador para trabalhar. É um martírio. Esquece, esse cara nunca vai pegar esse. Nunca. Então, acho que é muito importante você escolher coisas que você faça bem, que você minimamente gosta, e você vai aprender a gostar delas. Tá? Se você for crescendo, você for evoluindo, se for ficando cada vez melhor, ser reconhecido, ter recompensa, esses negócios se retroalimentam. Né? E se você tivesse que falar uma característica que você olha nas pessoas na hora de contratar, que você acha que as pessoas não olham muito hoje em dia para? Eu acho que a gente Fugindo das recruta... clássicas. Vamos lá. Eu acho que o modelo de recrutamento é completamente errado. Tá, por Tá? quê? Então, Gostei. acho completamente errado. Aquele hook. Hook. Tá virando É completamente marqueteiro. errado, né? Não, eu acho que as pessoas no Brasil, né, mentira, no mundo, eu acho, elas contratam olhando para o passado e não para o futuro. O que eu quero dizer? Tá? Pro currículo, né? Currículo. Pô, Lissandro, você tem que fazer esse desafio tem que trazer, pô, mas você nunca fez, Lissandro. O fato de eu nunca ter feito, não quer dizer que eu vou fazer mal feito no futuro, só quer dizer que eu nunca fiz. Sim. Né? E aí, nesse sentido, a McKinsey era muito inteligente na hora da forma de recrutar, porque ela tinha um processo que era curioso, né? Você tem uns case interviews lá, né? Então, metade da entrevista é um bate-papo e metade é aquelas perguntas malucas lá. Então, sei lá, uma vez perguntaram quantos aviões a American Airlines opera nos Estados Unidos. Cara, então um papel e uma caneta, calcula aí, né? Sai com o número do outro lado. Né? Então, por que a McKinsey fazia esse modelo? Né? Porque, basicamente, ela quer ver sua capacidade de pegar um problema grande, quebrar em problemas menores, resolver e, enfim, e ver como ser um processo analítico, de estrutura, de lógica, de lógica, né? business sense, apresentação, o seu pitch, tudo mais, porque é importante para o negócio deles. Né? Então, eu na McKinsey trabalhei com arquitetos, bailarinas, com atletas olímpicos, trabalhei com tudo, que eles tinham backgrounds históricos completamente diferentes, mas características de entrega e de resultado, de resolução de problemas muito parecidas. Então, quando eu penso no modelo de recrutamento, eu acho que as pessoas ainda olham assim, mas a pessoa já fez isso? Né? Nunca fez. Putz, beleza. Agora, ela conseguiria fazer? Né? Minha vida na McKinsey era isso. Eu escrevi o Marco Regulatório de Ferrovias no Brasil. Nunca tinha andado de trem na minha vida. Nunca. Você chega lá, primeira semana você não entende o que está acontecendo, na segunda você começa a entender, depois de 3, 4 meses, colocando muita energia, pô, você começa a entender. Você começa a entender, você fala, putz, isso aqui funciona assim, isso aqui funciona assado, tudo mais. E você, de fato, talvez consegue entregar tão bem, ou até melhor alguém que tem mais tempo na indústria, simplesmente porque você... Os skills são os únicos, né? Os Exato. fundamentos são os únicos. Então, você diria que todo mundo teria que fazer um SAT, GMAT aí pra entrar dentro do time. Mas eu acho que, tipo, de novo, eu acho que a gente tem um modelo de recrutamento que ele é meio antiquado. Agora, uma coisa que eu sempre olho é vontade. Tá? É fome. Tá? Não tem segredo. Se você pegar qualquer pessoa que construiu alguma coisa ou tem uma carreira legal, hoje em dia, putz, a pessoa tem fome. E é fome, 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 assim, o tempo todo. Né? Outro dia eu li uma frase que eu achei legal, eu até mandei para umas pessoas do meu time, que era o seguinte, falou assim, a relação de sucesso do seu trabalho está diretamente ligado ao número de vezes na sua carreira que você falou assim, daqui esta merda que eu vou resolver. Tipo, é exatamente isso. Então daqui que eu vou resolver esse negócio aqui. E exatamente, eu acho que as pessoas... Entendi, vou botar uma métrica em cima disso. É tipo isso, né? Você deveria estar olhando isso. Teve uma vez um menino, trabalhava comigo na Red Ventures, né? O menino era ótimo, o moleque da Poli, super inteligente, que numa conversa a gente estava pensando nas soluções e ele sugeriu um negócio que eu falei, mas por que isso? Ele falou, porque é mais fácil. Eu falei, tá bom, mas não é melhor, é mais fácil. Ele tal. Eu falei, geralmente o mais fácil e o melhor são coisas completamente diferentes, tá? Às vezes não, mas muitíssimas vezes sim. Tá bom. Aí fomos no que era melhor, no que era mais fácil. Depois eu chamei ele para tomar um café, né? E eu falei, cara, que a gente fala com você. Ele, tá bom, então. Eu falei, o que eu vou te falar é duro, tá? Não é legal, é duro, mas o meu trabalho aqui é te tornar um melhor profissional. Talvez esse melhor profissional amadureça em outra empresa, não seja nem aqui. Ficou assim, eu falei, cara, hoje, eu te recrutei, eu te contratei, te entrevistei, trabalhei com você há algum tempo, esse cara sempre tem muito potencial. Tipo, é mais inteligente que eu, assim, né? Mas, cara, hoje você tomou um caminho ali na reunião que você queria fazer o que era mais fácil. Mais fácil não vai chegar em lugar nenhum. Você tem que fazer o que é melhor, sempre. Dá mais trabalho e tal. Eu falei, então, meu feedback pra você é que hoje você foi medíocre. Você não é medíocre. Eu não falei que você é, eu falei que você foi. Você foi medíocre, você não é. Tá. E nada pior do que alguém que tem talento operando na mediocridade.
É a pior coisa que pode ter. Porque o cara que é medíocre, porque ele não consegue, eu respeito. O cara que tem potencial e é medíocre, eu não respeito. Eu falei, então eu sei que hoje você vai sair daqui puto comigo, eu sei, com certeza. Até porque você deveria, a ideia é essa, né? É mexer alguma coisa dentro de você, pra você, né, nunca mais fazer isso e tal. Aí ficou meio assim e tal, foi embora. Aí dia seguinte ele me chamou e falou, queria te falar uma coisa. Falei, cara, eu não dormi essa noite, como você me falou. Eu me senti muito mal, assim, porque você disse que eu era medíocre. Eu falei, não, eu falei que você foi medíocre. Foi. Eu falei, é verdade. Ele falou, mas cara, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais vou ser medíocre na minha vida e vou trabalhar pra cacete. Tá? E o menino é maravilhoso, trabalha bem pra caramba e tal. Então é nisso que eu acredito. No feedback construtivo no fim do dia, né? E de novo, eu tenho um baita carinho pelo menino, ele é ótimo, ele é super bom, super competente. Sim. Até porque você só vai ter expectativa de cobrar alguém que você espera que você entregar. Senão você é maluco. Senão você deixa lá. Não tá cobrando nada, tô cobrando esse copo aqui de água fazer alguma coisa, tô louco. Né? E qual características você se descreveria como criança que você acredita que talvez te fez a escolher consultoria como uma profissão, pelo menos nesse começo? Muito como curioso. É que você era? Qualquer coisa. Então, qualquer coisa eu vou lá e pesquiso. Qualquer coisa. Até que, sei lá, se é um monte de besteira sobre muitos temas completamente... Qualquer coisa. Assim, descorrelacionados com as coisas, porque alguém me fala alguma coisa, eu vou lá e eu pesquiso. E eu, por sorte, isso é sorte, eu tenho muita boa memória. Boa memória. Boa memória. Você acha que boa memória é algo que você tem ou algo que você consegue construir? Eu acho que você tem, mas consegue aprimorar. Tá. Eu acho que você tem certo pedaço, mas você sempre consegue aprimorar. O que é inteligência para mim? Né? Inteligência para mim, né? Eu vi de um amigo meu, isso aqui não é meu, que é a capacidade de conectar pontos. Uhum. Tá? Então, acho que pessoas realmente inteligentes... E as pessoas têm um problema que elas confundem muito conhecimento com inteligência. Sim. Muito. Conhecimento é muito fácil. Ainda mais quando tem temas muito técnicos, rapidamente você conclui que alguém é inteligente. Sim. Quando você está misturando com conhecimento. Tá? Então, para mim, são conceitos completamente diferentes. Você vai falar de finanças super complexas, né? Você vai falar, a pessoa é muito inteligente. Não, ela tem muito conhecimento. Né? O que é inteligência para mim? É a sua capacidade, né, de você conseguir conectar pontos e criar teses a partir de poucos dados. Né? Então, o que eu tenho feito nesse sentido? Né? Eu fico tentando armazenar a maior quantidade de informações interessantes que podem ser úteis na minha cabeça. Repertório. Repertório, exatamente, uma prateleira. Né? Eu gosto de pensar na minha cabeça como uma prateleira. Não é que eu bebo pouco, não fumo, não uso droga, tudo mais, que isso aqui para mim é o... Nossa fortaleza, a fortaleza está aqui. Né? Então eu faço qualquer coisa que possa impactar isso aqui, eu não gosto. Né? Eu acho que tem outras formas de eu me divertir, e nada contra quem gosta. Né? Então, o que eu tento fazer é colocar uma capacidade de dados, de coisas aqui. Por quê? Porque eu acredito que no momento certo, quando você falar um negócio, eu vou conectar com algo que eu já tinha pensado e vou juntar aqui e sair com uma coisa do outro lado. Né? Vou dar um exemplo prático outro dia. Né? A gente estava tendo uma reunião, nunca falei isso aqui também. A gente estava tendo uma reunião, despejar. E aí vieram me oferecer um name rights de um estádio de um time novo. Não vou falar o time novo, porque eu não vou falar o time porque eu não quero ter inimigos aqui. Né? A ideia não é essa. Então eu vou construir um estádio novo e queriam me oferecer um name rights do estádio. Legal, tal. E é um estádio que vão construir ainda, então você pagava agora para pegar depois, negócio meio maluco, tal, tudo mais. E legal, tal, tudo mais. Aí ia ter o estádio, era uma arena multiuso, né, que ia ter muito jogo de futebol desse time e muitos shows, né? Então vão ser 30 jogos por ano, 30 shows por ano, parari, parará, legal, tal. Falei, putz, o problema disso é que uma marca, e nada contra quem faz, mas eu falo, putz, às vezes no meu negócio de serviço, tal, eu fico meio assim de me juntar com um time de futebol, que quer dizer que eu não me juntei com os outros 19, né? Então acho que o futebol tem muita paixão, né? Eu adoro futebol mesmo, né? Então acho que tem paixão até demais, né? Então eu falei, o problema de eu me juntar com um time é que eu, né, não me junto com os outros 19, então pode gerar uma antipatia com os outros. Então, esse negócio pode se botar contra mim, não, mas veja bem e tal. E agora eu falei, não, então peraí, ó, tem uma ideia aí pra você, né? Boa, né? Falei, cara, e aí eu sempre gosto de contar história, né? Então eu nunca conto a ideia, sempre tem um paralelo, né? Tem um paralelo. Assim que é bom, eu falei, já foi pra Itália, pra Milão? Tá. O cara já. Falei, sabe, tem um estádio lá, que é o seguinte, em Milão tem um estádio que quando joga o Milan, em Milão, ele chama San Siro. Quando joga a Inter de Milão, ele chama Giuseppe Meazza. É o mesmo estádio, ele só muda de nome de acordo com o time que vai jogar. Eu falei, você tem um produto que você pode quebrar ele. Como assim? Eu falei, cara, você veio me vender uma arena que tem músicas e jogos de futebol. Você não vende 2 ativos.
Falei, Sandra, eu vou te vender música. É arena de shows, todo show que tiver lá, evento, você vai ter ingresso e tal, não sei o quê. E aí você pode pegar esse mesmo ativo e vender um jogo de futebol por uma outra pessoa. Você pode cobrar 70% do que eu cobraria, 70% do que eu cobraria, você está cobrando 140% do valor que você está me pedindo agora. Caraca, você não tinha pensado. Aí o cara não votou, tal, então é legal, tal, não sei o que. No final, a gente acabou seguindo outro caminho. Mas esse é o tipo de coisa, de novo, sei lá. Eu gosto de esportes, né? Por isso eu sabia desse estádio. Agora, na hora que ele começou a me falar, eu falei, putz, eu não queria o futebol, mas a música é legal. Pô, será que tem um jeito de comprar só um pedaço? E eu falei, pô, na Itália, no estádio de Milan, o cara já faz esse negócio já é composto por dois. Não tem um ângulo da gente fazer um negócio, pô, né, assim, aqui, nesses ativos? Eu acho que, às vezes, as pessoas, quando discutir marcas, ou qualquer coisa, na verdade, eu acho que elas gastam pouco tempo pensando um pouco no conceito, nas coisas, e principalmente elas são limitadas um pouco de repertório, né? De, pô, é o melhor? Putz, vamos dar mais uma volta no parafuso, vamos ter outra ideia. Então, uma coisa que eu olho, talvez muito quando eu estou recrutando também, é essa capacidade criativa, dessa capacidade de conectar pontos. Eu adoro trabalhar com gente boa. Criatividade é isso, né? Conectar pontos. É conectar pontos. Dá muito trabalho trabalhar com gente boa. O cara te põe na parede, te cobra, tentam roubar ele de você. É um trabalho brutal, né? Mas tem uma frase boa, não é? Que fala se você... Se você dá trabalho. Não, tu já ouviu falar de treinamento, desenvolver pessoas, fala assim, o problema de você desenvolver pessoas é que elas podem ir embora. Ele fala assim, o problema de não desenvolver é que elas podem ficar, né? Com a gente, né? Que talvez seja o maior problema do que ir embora. É melhor desenvolver para ir embora. Exato, do que não desenvolver e elas ficarem. Botar ela né? para treinar outra pessoa junto, Exato. simultaneamente, Então, é uma máquina. Eu adoro pessoas, gente inteligente, adoro. Eu também, eu gosto bastante. Adoro. Mas enfim, então essas características que você tinha, né, de curioso Era muito e de curioso, pessoas inteligentes. E eu tinha um bom exemplo em casa, meu pai trabalhando duro. Pô, trabalhar duro sempre foi uma Sempre foi uma verdade. consultoria veio por quê? Porque... Consultoria, sabe o que me chamou a atenção em consultoria? Foi um amigo meu, César Carvalho, do fundador de Gympass. Tá. Ele trabalhava junto. Ele até me escreveu esse final de semana que ele estava vendo o jogo da Argentina no estádio. Ele me escreveu. Esse final de semana eu estava lá. Aliás, desculpa pelo... Tudo bem. Diz o César que tá torcendo pra Argentina, eu vou acreditar nele. Mas se ele der o trabalho de mandar uma mensagem, acho que ele vai inventar. Você é um cara super inteligente, trabalhava comigo na Nielsen. E ele saiu do nada. Na minha época. Na minha época, ser trainee era trainee. Tipo, era o cream de la cream. Você ser trainee, você era bacana pra caramba, estava no hype, né? Trainee era o máximo, né? Eu entrei no trainee, falei, pô, legal, tá aqui no trainee da Nielsen e tal, tudo mais. E tinha uma galera e esse César tava lá no meio. Uns 4 meses depois, o César pediu demissão, que era um cara super inteligente, super bom, você sabia que ele é um moleque muito bom. Caramba, o César pediu demissão pra ir pra um lugar que eu nunca tinha ouvido falar, chamado McKinsey. Nunca tinha ouvido falar. Mas ele chamou atenção. O cara largando o trainee, que era um negócio super premium, para ir para algo diferente, que eu nunca tinha ouvido falar, e um cara muito inteligente. E aí ele me contou um pouco tal, do processo, da empresa, eu lembro que eu precisei um pouco de McKinsey, mas o que me chamou muita atenção foi o processo seletivo, que era os case interviews. Eu já fiz. E aí eu falei, quer saber? Eu sou um cara que gosta de desafios, né? Eu gosto de me provar. Eu falei, putz, eu quero ir nessa entrevista. Eu quero ver, o cara me fazer uma pergunta nada a ver, como é que eu me saio? Então eu fui de verdade, tá? Eu fui muito curioso. Era uma referência, era uma indicação muito de alguém muito... Sim, se fosse esse cara inteligente está indo para essa outra coisa, eu quero ver também o que é, né? Como é que é. Esse negócio. Mas o principal é, eu quero ir lá, eu quero me colocar no foco desse processo seletivo e quero ver como é que eu me saio. Como é que eu faço umas case interviews. E aí, depois, eu juro pelos meus 2 filhos, que... Depois eu descobri que as pessoas estudavam para aquilo. Eu fui à capela, fui cowboy. E você passou a capela? Passei a capela. Devo ter falado uns absurdos, não tenho a menor dúvida. Pois tentou agora. Não, mas com certeza eu falei absurdo. Tanto é que eu lembro que na minha penúltima entrevista, Manuela Artigas, ela virou para mim e falou assim, não, Ulisses, agora deixa eu fazer uma pergunta. Mas eu quero que você me dê uma resposta inteligente. Falei, devo ter falado só atrocidades até agora. Né? Vai na confiança e é isso. Agora é inteligente, né? Então eu fui à capela lá e surrealmente, tipo, o negócio acabou dando certo. E aí quando eu vi, eu falei, puta, é um lugar legal. Aí fui pesquisando, fui me encantando um pouco mais pelo processo, para entender a empresa como funcionava, os desafios. E principalmente eu acreditava que eu ia me sair um profissional muito forte de lá, muito bem forjado. Teve algum desafio que te marcou, que até hoje você fala assim, caraca, isso aí... Um desafio? Eu acho que eram momentos, né? Eu lembro que teve um momento em que a gente, talvez também tiveram 2, vai. Teve um momento em que a gente estava no meio de um projeto e o projeto acabava, a gente já estava todo, porque geralmente você faz um staffing, né? O time vai ficar por 6 semanas. E eu lembro que o projeto acabava e o cliente quis estender mais um pouco
e muitas pessoas estavam alocadas em outros projetos. E principalmente o meu gerente. E aí foi naquele momento que falou, meu gerente vai ter que ir embora, você topa pegar mais 4 semanas de projeto, você que toca. E ele, eu falei, cara, quer saber? Tipo, era um negócio assim, foi talvez o primeiro papel, assim, como líder. Tive muita sorte que era um projeto que já estava andando. Por outro lado, eu já tinha uma referência de um líder, né, de entrar outra pessoa, né, chamada Luca Ranalli. Até hoje o IEM que saiu no lugar, e eu entrei no lugar dele. Tem uma boa memória. Tem uma boa memória. Então, isso aí foi, tipo, pra mim foi um momento muito legal. E teve um outro momento, né, na minha carreira, que foi o seguinte, que esse acho que mudou a minha carreira. Depois, eu estava viajando, e aí me convidaram para um projeto McKinsey de transformação comercial, que era para trabalhar, porque eu trabalhei nos primeiros 2, 3 anos muito em estratégia. Depois eu fui para marketing e sales, né, que é o que eu faço hoje em dia. Né? E eu lembro que eu estava viajando, e aí o Carlos Anglisano, que era um sócio da McKinsey, não me conhecia, me escreveu, assim, mandou um WhatsApp e falou, cara, tem um projeto aqui que é a sua cara. Eu falei, Carlos, você não me conhece, nunca trabalhou comigo. Ele falou, eu te vejo andar no escritório e eu sei que ele é a sua cara pelo jeito que você anda no escritório. Aí quando eu cheguei de viagem, ele falou, cara, um projeto que a gente vai pegar uma empresa, foi bem legal esse projeto, a gente vai pegar uma empresa de lácteos, né, grande empresa brasileira, a gente vai fazer um projeto de transformação comercial. Como que era o projeto? A gente pegou a cidade de São Paulo, tá. A gente cortou carval 30% da cidade e eu virei o gerente de vendas daqueles 30% e eu ia ser comparado com os outros 70% da cidade. Então era um projeto, não era consultoria, era a gente tinha que entregar resultado. Tipo, Aí tinha que entregar. Então eu lembro que eu tinha acho que 12 semanas para começar a gerar alfa de venda de lácteos. Aí você foi pro field, assim, não, tipo... Total. Mão na massa. Mão na massa, né? E aí eu lembro, né, que as primeiras 2, 3 semanas, né, era muito mais planejamento, mas chegou depois fomos para execução. Sim. Né? E era um negócio, e eu lembro até hoje, as primeiras 3 semanas, fiz um trabalho, um acerto, desenhamos as iniciativas, tal, não sei o quê, né? O Carlos e eu, né? O Carlos ia ficar menos tempo no cliente, eu ficava o dia inteiro lá no cliente, né? Era o gerente do projeto, e aí tinha um sócio, que era o Bruno, né? Bruno Furtado. Eu lembro que aí, depois de 3 semanas, eu apresentei lá o projeto, não sei o que, aí o Carlos, que era meu chefe na época, e o Bruno, que era chefe dele, o Carlos falou, ó, você não tem feito puta de um trabalho, o negócio tá tudo amarrado e tal. E o Bruno falou, não, o trabalho tá legal, mas bem feito vai estar se ele aumentar as vendas. É isso que eu tenho que fazer. Foda-se. Esse é o KPI é Tchau. aumentar as vendas. As vendas. E aí, talvez foi um momento onde eu falei, legal, como é que eu vou pegar agora essas ideias? Porque antigamente você estava muito na era estratégia, PPT, planejador. Excel, pô, E qual que você acha que é a importância dessa fase, né? Tipo, acho que principalmente hoje em dia, que a gente exige muita velocidade, execução, surfar no timing do momento, a gente acaba, às vezes, deixando esse planejamento do lado, né? Com certeza. Tipo, qual é a relevância dele hoje em dia? Eu acho que você tem que conseguir balancear os dois, né? Porque não adianta você só sair executando sem você, de fato, conseguir pensar nas alavancas, né? Então, acho que tem que ter certamente tem um momento, de planejar, estruturar e pensar quais são as principais alavancas que você vai mexer, né? E aí, mas obviamente, você rapidamente tem que começar a mexer ponteiros e, de fato, começar a sentir se você está conseguindo, né, mudar, né, o ângulo da curva ou não está. Entendi. Né? Tipo, Então, breakdown em small bits e vai executando, tipo, começa a tirar do papel. Que eu acho que esse talvez é um grande desafio hoje em dia das pessoas. Você tem tanta informação, tanta coisa para você, que a gente fala boil the ocean, né? Você começa a fazer um pouco de tudo, né? Então como é que você tem 10 coisas para fazer, cara, vamos mexer nessas 3 aqui que só não mexer o ponteiro e levar isso para um outro lugar. E esse é o momento de planejamento, eu você acho diria, que né? esse é Quanto do seu tempo você divide entre planejamento e execução, você diria? Eu diria, eu jogaria uns 40% aqui e 60% em execução. Eu acho que tem muita execução, tá? A gente tem muita execução. Mas 40 é um grande, é bom? Não, eu gasto bastante. Eu sou muito... Por exemplo, outro dia eu estava discutindo um funil de performance com o time, né? E a gente queria... era uma atrocidade o negócio. Sei lá, a gente tinha que multiplicar por 8. Aí o time, não, porque os criativos... Falei, gente, a gente tem que melhorar 800%. Se a gente aumentar o click-through rate desse negócio, 10%, esquece. Tem que olhar muito mais no macro do que isso. Então, acho que rapidamente as pessoas conseguem se perder nas coisas pequenas e falar, cara, o problema não é esse. O problema é como é que eu vou pular uma etapa inteira desse processo. Como é que eu reconstruo a ótica de aquisição desse produto, porque senão esse negócio não vai sair do outro lado. E eu acho que às vezes as pessoas... O que acontece? Para você um pouco duro agora. Seja. Né? Eu acho que tem muito conteúdo e muita coisa na internet. Demais? Muita. Estar na internet é verdade, estar no podcast é verdade. Eu acho que você saber quem fez o quê, quem tocou o quê, quem criou o quê, ajuda muito a dividir um pouco, né,
pô, quem sabe o que está fazendo e o que não está. Quem ouviu o podcast, anotou e está tentando replicar. Quem de fato tocou um business e entendeu um pouco a dinâmica. Então eu brinco às vezes e falo, pô, galera, isso é papo de podcast, né, cara? Para aí, vamos fazer o negócio agora, pô, direito, fazer assim, fazer assado e tudo mais. Então, esse para mim talvez seja um ponto-chave, assim, de como é que você entende as alavancas que você tem e rapidamente, qual que é a beleza da internet também? Quando você tem muito dado, em 2, 3 dias você começa a já ter, você já sabe para onde o negócio está indo ou não está. Tá? Você fala assim, pô, você já começa a ter 1.000, 2.000 data points, tiveram 5.000 pessoas viram esse anúncio e não clicaram, ninguém vai clicar. Ah, não, mas é que agora, cara, desculpa. Obviamente, tipo, você tem curva de maturação, ainda mais quando você pensa em aquisição de clientes, você tem ciclos, né, que a campanha vai performando, vai otimizando, mas você tem que começar a ver algum alfa em algum momento. Sim. E eu sinto que às vezes as pessoas, elas perdem um pouco, as pessoas confundem um pouco, fazer o trabalho com entregar o trabalho. Né? Não, eu tô fazendo, tudo bem, mas você não tá entregando. Né? No fim do dia, é sobre entrega. Eu sou um cara muito focado, tipo, o que é entrega? O que é o material que a gente está... E a entrega para você é responder o KPI que está atrelado àquela métrica. Sempre tem um KPI. Mas aí, nesse caso, por exemplo, você precisa trocar todo o funil ali porque não está dando legal. Qual é o seu primeiro passo? Tipo, a visão do macro é o quê? É você entender, tipo, analisar todos os key data points, é você entender o comportamento do consumidor, o momento do produto? O que eu faço? Geralmente, eu vou olhar end-to-end, o que está na minha mão, tá? Então, vamos pegar o fundo de aquisição, sei lá, fazer algum investidor para XP, só para usar um exemplo. Tá. Então, eu vou olhar desde como é que estão meus... Eu olho um funil completo, né? Então, como é que estão meus de views, a cliques, a lead starts, a lead completes, habilitações, aí o cara fazer um pix, aí o cara fazer uma alocação, ou o cara reter. Eu vou olhar isso de forma granular e vou ver onde é que estão meus maiores buracos. Tá? Você fala, putz, você tem um buraco muito grande aqui. Tá? Obviamente, você tem um buraco muito grande aqui no final do funil, não adianta você ficar botando coisa que é um balde furado, vai ficar saindo toda hora. Tá? Mas, rapidamente, você consegue entender quais são as grandes oportunidades que você tem. Tá? Então você consegue, quando você granulariza muito os seus dados e você tem muito data point, você rapidamente consegue saber, beleza, o problema está aqui, aqui e aqui. Então vou focar nessas 3 coisas aqui. Isso não seria legal, mexer, seria animal, mas a gente não tem tempo, temos que priorizar. Então eu acho que quando você trabalha com dados, com ciência, é muito matemático o negócio. A discussão é muito simples, não tem nem discussão. Gente, alguém tem dúvida que esse deveria ser o número? Sim. O que eu acho que é importante, que as pessoas subestimam, é a importância de ter dados de qualidade, real. Não dado por dado. Demorou 2 anos e meio para eu ter na XP. Dados. A gente estava discutindo semana passada com o meu head de aquisição. Qual que é a curva ótima de aquisição? Com base no modelo analítico, que a gente ficou 3 anos construindo. Tá? Vocês já estão em outra fase em outro lugar. Né? E eu tenho um time super qualificado, time de engenheiros, que olha o negócio no detalhe. Mas, obviamente, muito conectado com o negócio. Né? Que KPI que a gente está mexendo. Né? Então, eu acho que às vezes as pessoas... Elas têm pouco dado, não tem dado. O problema do marketing, né? E até de aquisição, às vezes, as pessoas têm muito achismo. Mas é muito achismo. Assim, é uma ciência, às vezes ela é exata, às vezes ela é meio subjetiva. O meu trabalho aqui, como é que eu tento deixar ela o mais exata possível, né? Quando ela não é 100%, mas dá para deixar 50%, 70% dá para deixar. Tá? E, às vezes, mas não tem regra do jogo? Não. Não tem, né? Não tem. Mas E é um jogo, marketing é um jogo muito difícil, que está o tempo inteiro... tem ideias novas, tem pessoas que viram, você é comparado. E o que funciona ontem talvez não funcione amanhã, né? Não, com certeza. Sempre tá revisitando, que é um desafio do marketing. Às vezes você acerta, this is the rule book pra mim. Eu tô trazendo novos clientes, aí muda tudo. E a teoria dos jogos, alguém mexe uma coisa, o seu tabuleiro mudou completamente. Né? Então, quão rápido você é para você ajustar, ou no limite, o quão rápido você é para você estar propondo as propostas do jogo e você tá mudando o tabuleiro dos outros antes que mudem o seu. Né? Então a gente gosta de fazer bastante isso aqui. Eu fico tentando mexer minhas peças, porque aí as pessoas têm que estar correndo atrás de você e não você atrás das pessoas. Perfeito. Né? Mas conta como você chegou na XP. Então você saiu do Mackenzie, creme de la creme, e falou, não, estou pronto para um próximo desafio, vou fundar uma empresa antes. Eu trouxe nesse projeto, que eu falei que tive um salto, talvez o de Lattes, que era o gerente regional de vendas, era isso? Aliás, eu me vejo como cara de vendas, tá? Todo marqueteiro um pouco, eu acho, né? Eu sou bem vendas, né? Eu senti o gosto de implementar as coisas. E quando você tem números, deixou de ser subjetivo. Sim. Eu entreguei. Né? Eu lembro que até quando a gente apresentou os estados finais, né, nesse cliente, eu lembro que o pessoal falou assim, não, mas o Lissandro trabalha todo dia até as 3 da manhã. Né? Um outro gerente falou lá do cliente. E aí o diretor falou assim, mas ele aumentou 40% das vendas. Não, mas o Lissandro trabalha de final de semana. Sim, o Lissandro aumentou 40% das vendas. O número é esse. Gente, entendi. Você pode pensar, o cara aumentou 40% das vendas. Eu aumentei 40% das vendas de alfa versus o piloto. Né? Então, é uma entrega. Vou falar o que você quiser. É uma entrega.
coloquei muita energia, trabalhei até as 6 da manhã, era verdade, e tal, tudo mais, entregamos 40%. Então eu senti, né, o gosto de, pô, pegar um monte de ideias que eu tinha, né, e pegar, putz, talvez algumas teses que eu queria colocar em prática e ver o resultado daquilo acontecer. Porque como consultor era muito frustrante, pô, você gastava, virava noites lá, e você entrega um PPT lá, você pega a lista do obrigado, guarda e acabou. E assim, putz, né? Então chegou no momento que eu tinha um pouco dessa reflexão minha, assim, pô, o que eu tô fazendo com a minha carreira? Quero botar a mão na massa, né? Quero, tipo, e mesmo que eu tô gerando valor real ou eu tô montando uns PPT aí bonito que ninguém faz nada? Né? A ideia é boa minha mesmo, vai ser boa mesmo, implementada, ou o que eu fiz é um desenho que na teoria é legal, mas na prática não vai gerar alfa? Então, né, quando eu decidi sair da McKinsey, né, e eu queria botar a mão na massa. E aí, na época, né, um outro sócio, que é o Carlos, o cara que trabalhei junto nesse projeto, também estava saindo, e literalmente eu me ofereci para ele, falei, eu quero ir com você, montar essa empresa. E ele falou, não. Eu falei, por que não? Ele, não, porque veja bem, você está bem na McKinsey, o pessoal gosta de você, parari, parará. Eu falei, mas eu quero sair, não, tal. Eu pedi umas 4 vezes para ir, até o momento que eu falei, tá bom, você não quer me contratar, tá tudo certo, mas ó, então eu tô falando com esses 3 players aqui para trabalhar em outro lugar. Aí ele, porra, você vai sair? Eu falei, cacete, falei, 5 vezes você. Ele falou, não, uma coisa é eu te tirar da McKinsey, porque você tá indo bem, os caras gostam de você e tal, e eu não quero te tirar isso de você. Agora, se você vai sair, aí o papo é outro, né? Aí, putz, a gente combinou, chegamos lá num acordo, e eu saí da McKinsey e fui, né, montar essa empresa de trazer para o Brasil, na verdade, essa empresa de marketing digital, que fazia marketing digital 100% no risco. Né? Então, chamada Red Ventures. Isso foi o quê? 2015? 2015. Então, o marketing digital era bem ainda... Não, era mato. Era mato. Tudo era mato. Nunca ninguém fez o que a gente fez, tá? A gente, literalmente, oferecia para essas empresas o seguinte, né? Qual que é o modelo dominante de marketing digital no Brasil? O cliente contrata uma agência, o cliente paga a mídia e a agência ganha um percentual, lá, o BV, lá, um percentual de quanto o cliente, né, investe. No fim do dia, qual que é o incentivo real da agência? Quanto mais o cliente gastar, melhor é. Óbvio, tem que ser bom, porque senão o cliente vai gastar dinheiro, vai ter para contrato, aquela coisa toda. Mas no final, o incentivo real é um percentual do gasto. Não era a métrica do negócio. Não, exato. Né? O nosso modelo, que nunca ninguém replicou, era diferente. Fala assim, guarda o seu dinheiro, eu ponho o meu dinheiro e você me paga um percentual da receita que os clientes que eu trouxer gerarem. Então era revenue share, então o custo era 100% meu, estrutura, time, custo, e eu ia ganhar um percentual da receita. Isso em 2015 então, não existia. Não existia, até hoje não existe. A gente não sabia o que estava fazendo, tá? Se a gente soubesse, talvez a gente tivesse pensado um pouquinho mais. Tinha 2 malucos lá. E eu lembro quando a gente virou para XP, que foi... e na vida sempre tem sorte. Sorte sempre tem sorte. Tá. Tem competência, mas tem trabalho duro e tem sorte. Essa empresa que a gente trouxe para o Brasil, né, chama Red Ventures, empresa americana. Quando a gente abriu essa operação no Brasil, o pessoal tem um fundo que investe na Red Ventures chamado General Atlantic, GA, que ele também investe na XP. E aí ele pegou e falou assim, olha, o pessoal do fundo falou o seguinte, você está abrindo escritório no Brasil? Contratamos 2 caboclos lá no Brasil, Carlos e Lissandro, né, que vão tocar esse negócio. Tá bom. Olha, a gente tem uns caras para apresentar para vocês uma investir na nossa chamada XP Investimentos. Em 2015, quando o XP também era mato. Né? E aí, quando chegou para o Guilherme, para falar que eu ia variabilizar o custo de marketing, ia ser revenue share, falou, como é que é? Eu lembro que ele até falou, vocês já fizeram isso antes? Nós dois, a empresa sim, nós dois não. Ele, tá bom. O negócio de olhar para o currículo, né? Isso, exatamente. A gente nunca fez, mas o cara falou, tá bom. E aí o Guilherme, que é outro maluco, falou, ok. Aí o Guilherme entregou pra gente a operação de marketing digital pra ele, pra 2 babacas da McKinsey que nunca tinham feito isso na vida. Né? E aí a gente começou a montar o negócio. Eu lembro que o primeiro desafio que a gente tinha foi time. Tá? Então a gente tinha que decidir como é que a gente ia montar um time. Ele nunca tinha feito isso, nem eu. Eram 2 consultores da McKinsey, bem espertos. O Carlos é brilhante, o Carlos é muito inteligente, muito espertos os 2, com muita energia. Né? Eu lembro que eu falei, cara, a gente saiu da McKinsey, bicho. A gente vai trabalhar até essa porra dar certo. Você tá entendendo? Até dar certo. Até dar certo. Até dar certo. Tá bom. Até dar certo, cara. Minha família, você tá louco? Né? E aí, a gente tinha que recrutar gente. A gente nunca tinha trabalhado em agência, nada. Eu lembro que a gente conversou com o pessoal de agência, a gente ficou, puta, será que é o perfil? A gente ficou na dúvida, a gente tomou uma decisão completamente diferente. Que falou assim, vamos ensinar as pessoas marketing digital. A gente foi nas melhores escolas de negócio do Brasil. GV, ITA, INSPER, IME, tudo mais. Eu lembro que tinha as palestras, né? A gente entrava junto com as consultorias, se enfiava lá no meio. Ex-consultor. Tá vendo os caras que vieram aqui? Já era. Os caras que vão vir aqui depois? Já era. Eu sou o futuro, eu vim contar para vocês. E aí, surrealmente,
A gente deu um pitch bom lá e convenceu 200 pessoas a aplicarem para o nosso processo. Tá. Né? Como é que era o nosso processo? GMAT. Primeira etapa, GMAT. Era? Óbvio. Primeira etapa, GMAT. Tá? Primeira etapa era uma prova, era quinta-feira, às 8 da noite, uma prova no meu escritório. Caraca. O cara saía de lá às 10 da noite, depois de ter feito um GMAT, né, que ele tinha que passar pelo menos 70%. Tá. E aí já era para dar o tom para onde o negócio estava indo. Falei, bicho, sair daqui quinta-feira às 10 horas da noite, depois fazer uma prova. É, Tipo, o se negócio liga. vai estar indo nessa direção. Não tô aqui para enganar ninguém. Depois a gente trouxe 2 americanos para o Brasil, que sabiam de marketing digital. Eles participaram desse processo, eles entrevistavam, e as últimas 2 entrevistas eram com o meu sócio, o Carlos e eu. E aí a gente era McKinsey, faz conta, tudo mais. E aí contratamos 3 pessoas, as 3 da Poli. Tá. Né? Contratamos 3 engenheiros da Poli. Aí viramos para os americanos, que a gente tinha trazido, tinha importado para ficar um ano aqui no Brasil, e falou, ensina marketing digital para eles. Eu até hoje, né, o Rick. Eu lembro que o Rick foi, aí ele voltou, meia hora depois falou, mas eles não sabem nada de marketing digital. Tem certeza que são esses? Sim, eu falei, eles são engenheiros da Poli. Ia ser assustador se eles soubessem. Ia ser chocante se eles soubessem marketing digital. Eu sei que eles não sabem. Sim, isso né? eu já sei. Vai, ensina. Ensina. Bom, 3 meses depois, os moleques da Poli estavam assim, cara, você tá viajando, cara. Eu tava estudando, que era um cara curioso, Sim. era um cara, tipo, eu lembro que um deles tá comigo até hoje, 10 anos atrás, 11, tá comigo até hoje. Eu lembro que ele me pegou, falei, cara, o que você gosta de fazer de hobby? O cara, não sei o que, e eu sou do clube do Waze. Que caralho é o clube do Waze, cara? Não, o Waze, é verídica a história, Tá. O Waze tem um grupo de pessoas no Brasil que se encontram todos os sábados de manhã pra gente ficar atualizando o mapa, fazendo propostas de melhorias e tal. Eu falei, quantos caras te pagam pra isso? 0, a gente faz pelo exercício. Falei, pô, esse moleque é dos meus, né? Esse moleque é completamente... E se reunia, juro, 3 horas por sábado, das 9 ao meio-dia, Caramba, um no hobby bem shopping. peculiar. Eu falei, porra, cara, esse cara vai se dar bem. E aí, Esse então, aqui. esse cara fazia o quê? Quando ele começou a trabalhar com isso, o cara começou a estudar, baixava paper, lia. Então, 3 meses depois, pô, os americanos já, obrigado, gente, agora são eles. Aí era muito legal. Tá. Dá pra esses 3 meninos e falar assim, cara, quem é o melhor cara da sua sala, melhor que você? Roda amiguinho. É o fulano. Não, mas ele tá bem empregado lá na empresa tal. Manda ele vir aqui. Eu quero almoçar com ele. Aí vinha, te convenceu a largar o emprego e vir pra cá. A gente montou o exército, uns 20, tá? De meninos e meninas desse perfil. Era um negócio assim, honestamente, era uma competição quase desleal com o modelo tradicional de marketing. Tá? Enquanto o pessoal tava lá, não sei o que, cara, tinha engenharia, pessoas super analíticas. Eu tenho uma história que eu gosto de contar, que é o dia que a gente fez a segmentação da base de clientes. Eu lembro que a XP, a gente começou a abrir muita conta. Né? Começou a abrir muita conta. Então a gente tinha um desafio de priorização, de qual cliente ligar antes. Eu fazia uma pergunta lá de patrimônio da pessoa para ter uma ideia, assim, quanto dinheiro a pessoa tinha para ver o banqueiro, aí obviamente, mais patrimônio, um serviço mais próximo a pessoa vai ter do que o digital. Tá. E vocês faziam todo esse processo da venda, né? Então vocês pegaram o XP como cliente, vocês tinham que adquirir cliente para eles, ligar para esses clientes e já estão aqui. Eu entregava um cliente com login e senha e falando, ó, quero investir. Já o sign-up. Então já estava nessa parte. Ativação, não era só aquisição. Não, é ativação. E aí a XP tinha que fazer alocação de carteira, produto, e a XP eu não sabia fazer, a XP fazia. Então até login e senha, então eu que dava o pitch pro cara abrir uma conta na XP e por quê, tudo mais. Só que a gente começou a abrir muita conta e começou a ter um problema que a XP não tinha assessor suficiente para atender os clientes. Tá. Então, o desafio de como é que a gente faz um pareto para priorizar os melhores clientes, obviamente, para maximizar o retorno, né? E lembra que a gente ficou quebrando a cabeça, putz, a gente perguntava para o cliente quanto dinheiro ele investir, só que eu estou te falando 2015, 2016. As pessoas não falavam, botavam R$1. Era mais tabu, né? Era mais tabu. Né? Até hoje as pessoas começam assim, quanto dinheiro você tem? Pô, né? Pensa Isso. 10 anos atrás, né? E para uma XP Investimentos, que hoje em dia todo mundo sabe que é XP. Há 10 anos atrás, é uma empresa X. Tá, empresa X. E aí eu lembro que o desafio, como é que a gente faz? E lembro que no momento, né, a gente estava em alguma discussão de como é que a gente priorizar, e aí surgiu uma ideia, eu nem lembro de que foi a ideia, não lembro, cara, o cliente, quando ele até hoje assim, tá? Quando ele manda um dinheiro para uma instituição financeira, ele tem que cadastrar o banco que ele vai mandar, a agência e a conta. E aí a agência tem o número da agência. A gente falou assim, tem o número da agência, né? Assim, cara, o número da agência de um banco premium é diferente da agência do banco normal. Então, sei lá, Bradesco Prime é diferente do Bradesco normal, o Personalité é diferente do Itaú, o Van Gogh é diferente do Santander, né? Então são diferentes. Então eu falei assim, se eu mapear todos os códigos de agência premiums do Brasil, a segmentação está feita. Eu já tenho um primeiro corte, o cliente pode falar que tem R$1, mas eu sei que ele é do Personalité, mentira, ele tem mais dinheiro, prioriza esse cara. Só não tá querendo. Então a gente falou assim, então eu virei para o meu engenheiro e falei, engenheiro, é o seguinte, eu quero que você mapeie para mim todos os códigos de agência Prime desses bancos. Meu Deus, os principais bancos do Brasil, né?
2 horas depois, ele falou, tá feito. Eu falei, tá feito 2 horas. Ele falou, cara, o que eu fiz? Eu entrei no site, né, olhei, todos o mesmo padrão. Você põe seu CEP, e aí, de acordo com o seu CEP, ele vai ranquear, ele vai colocar agências próximas, né, e vai falar se é uma Itaú Personalité ou Itaú Laranja, se é Bradesco Prime ou Bradesco normal, né. Então, todos os sites são iguais. Então, o que eu fiz? Eu montei um robozinho que bateu, né, numa API, né, dos Correios, e jogou num Excel todos os CEPs do Brasil, e eu criei um outro robô que pega cada um desses CEPs, joga nos diferentes sites das agências, ele vai ter a resposta das agências, né, e que tipo de agência é, se ela é premium ou se não é. Botei um robozinho para funcionar, fui almoçar e quando voltei estava pronto. Né? Então, isso em 2015, né? 2015. Hoje em dia poderia ser 2015, parece ser mais. Então, era esse tipo de execução e de capacidade analítica que eu tinha versus um modelo completamente tipo artesanal de marketing digital. Então, eu brinco que, pô, deu sorte e também tivemos talvez a competência de criar um time. Competência, né? Mas também tem um pouco de tudo, sempre tem um pouco de tudo, né? Daí a gente conseguiu montar um time, pô, com esses skills, com essa capacidade de ter um parceiro como a XP, pô, que estava no momento certo, aí é muita sorte. Pô, você tem sorte, pô, de achar no momento certo e tudo mais. Então, acho que tem um pouco de tudo, um pouco nessa posição. Vai. Perfeito. E aí o relacionamento com a XP engatou e você acabou indo para assumir a cadeira em 2021, né? Isso. E a XP a gente ficou 4 anos juntos, né? Tá. E 4 anos na Red Ventures. 4 anos na Red Ventures trabalhando com a XP. E eu só trabalhava com a XP. Era o único seu cliente? Eu vivia a XP. Eu era head de aquisição da XP, porque trabalhava na Red Ventures. Tá, mas vocês atendiam outros clientes na Red Ventures? Depois veio um Itaú, que um outro sócio meu, com o Chinese Wall, eu nunca fui no Itaú, eu era 100% dedicado, eu e meu time 100% dedicado à XP. Entendi. 100% dedicado. Né? Então, ficamos 4 anos, né? E aí eu brinco que deu tão certo que deu errado. Porque como a XP cresceu muito, a gente cresceu muito, ficou caro pra caramba, brincadeira. Né? Tô te pagando demais aqui. Mas sempre assim, pô, você ganha muito dinheiro. Eu falei, não, mas você ganha mais. Não, eu não importa. O problema é você. O problema é você. O problema sou eu, é você. Né? Só que o nosso modelo tinha um negócio curioso, que era o seguinte, eu não abria os dados da XP para a XP. Como eu pagava Google, Facebook, pagava tudo, né, os dados eram, e a gente combinou isso com a XP e com as plataformas, quem recebia os dados era eu. Entendi. Então você não quis abrir a receita do bolo, preta. Porque você sabia o valor que ele tinha? Era meu capital intelectual. Entendi. E vamos lá, pessoal, para que eles queriam saber a receita do bolo? Para cozinhar o bolo eles mesmos. Tá tudo bem. E tá tudo certo. Então a gente ficou num esgrima, mas eu queria saber o que você tá fazendo. Pô, legal, eu também queria saber um monte de coisa. Mas eu queria tanta coisa na minha vida. Se eu soubesse as coisas que eu quero, né? Eu estava nem aqui. Né? E aí, tipo, até que uma hora só falou, Alessandro, não dá mais, então vamos internalizar o que vocês fazem. Tá bom. Aí tivemos um período de transição, onde eu não explicava antes o que eu fazia. Imagina um período de transição menos ainda, continuei operando. No final desse período de transição, a XP tentou me contratar, eu recusei, obrigado, agradeci e tudo mais. E continuei na Red Ventures. Ficamos 2 anos. Eu continuei 2 anos na Red Ventures, fazendo coisa para os Estados Unidos, para o Reino Unido e tudo mais. E aí, a cada 5, 6 meses, a XP me ligava para falar, pô, e aí, o que você está fazendo? Né? E o tempo, tal, tudo mais. E aí, a gente ficou meio que num flerte, até que 2 anos depois, a XP veio uma quinta ou sexta vez atrás de mim. E aí, a gente falou, tá bom. Eu estava disposto a fazer outra coisa na minha vida, né? E aí, né? E por que eu decidi mudar, né? Eu gosto de pensar na minha vida como um grande livro de história. Eu gosto de contar histórias, você já percebeu? Né? Então eu gosto de contar história. E eu fico pensando assim, quais são as histórias que eu vou contar para os meus netos quando eu tiver 80, 90 anos? E as histórias que a gente toma hoje, elas estão escrevendo os livros das histórias que a gente vai contar. Eu quer saber? Putz, eu saí trabalhei da McKinsey, foi legal pra caramba, montei a Red Ventures, passou a XP, foi um case legal pra caramba, tudo mais. Putz, quem sabe ter o capítulo de ser o CMO da XP, né, ele vai me permitir contar boas histórias. Tá? Vou ter boas histórias para contar. Eu queria uma empresa brasileira, eu vejo empresas americanas, que eu brinco que eu era muito bom para um mexicano. Pô, isso era muito bom, hein? O cara trabalha pra caramba, o moleque é esperto, para um mexicano ele é top. Então, tipo, pro gringo a gente sempre os latinos, sempre, né, do México para baixo é dos mexicanos. Então eu queria uma empresa brasileira, né, empresa de donos, de sócios, né, que gostasse de marketing, topasse os riscos de marketing, para ter o manche da operação pro mal e pro bem. Pro mal e pro bem. Eu falei, eu quero ter autonomia. Eu quero ter, de fato, tomar decisão e ser responsável por ela. Seja boa, seja ruim. Então, eu decidi, eu falei, quer saber, essa história eu quero contar no meu livro, que eu vou contar para os meus netos quando tiver 80, 90 anos. É uma história que eu quero contar e eu decidi vir para o XP. E aí você chega na XP para embarcar qual o desafio? Tipo, ainda esse de meio
De marketing digital? Não, já foi mais com o papel de CMO. Tá? Que obviamente tinha um papel muito forte de aquisição. Sim, sempre vai ter. Né? Sempre vai ter. Tipo, eu gosto bastante de desafio. Né? E sempre é legal porque é um vetor de crescimento da empresa, então sempre se acaba te jogando bastante no front. Muito calor, muita cobrança, né? Front. Né? Mas já me deram os outros escopos também, mais de marca, reputação, conteúdos, infomoney. Então eu comecei a pegar outras coisas também. Né? E aí, obviamente, o que eu fiz? A zero de jogo. Sentei um pouco, peguei a aquisição e comecei a resolver a aquisição. E, por sorte, um pouco de competência, a gente rapidamente começou a mexer no ponteiro também de volta. E aí isso me deu uma envergadura. Falou, beleza, tô aqui, tô resolvendo essa casa aqui. Pô, tá resolvendo, tô resolvendo, agora vamos começar a cuidar dessas outras coisas aqui. Né? E aí estamos nesse desafio aí há 5 anos e meio. Tá. Então a primeira coisa que você fez foi arrumar a página ali do paid media, digamos assim, né? E o que mais você fez, assim? Como você reestruturou o seu time, digamos assim? Como era o organograma lá atrás, em 2021, versus agora? Mudou muito? As grandes mudanças, sem dúvida alguma, foram pessoas. Foram pessoas? Sem dúvida. Mas como, assim? O que eu mudou? acho que é perfil profissional. Tá. Antes era... É possível você mudar algo que você quer mudar muito, ou você quer fazer uma grande transformação, é impossível fazê-la sem mudar pessoas. É impossível. Tá? Eu não acredito. Tá. Não, então, porque acho que é o primeiro ponto, né? Seja porque a pessoa pode até ser boa, a anterior, mas ela tá tão enraizada já nas coisas, então não sei o que é difícil você conseguir mexer, né? Então, essa parte para mim é super importante, né? Ter as pessoas, né, certas. Eu tenho um modelo de marketing muito pautado em negócio, muito, né? É até o feedback que eu levo que me falta amor no coração, que eu sou muito racional e analítico, e é verdade. Né? Por outro lado, é a forma que eu consigo metrificar e saber que eu estou indo na direção certa. Sim. Né? Porque senão você fica um negócio muito etéreo. Eu vejo muita coisa assim etérea, que eu falo, galera, tipo, isso aqui é difícil de metrificar. Obviamente, marketing não é 1 para 1, né? Mas dá coisa para você ter, né, a direção. Então, acho que a primeira coisa que eu fiz foi começar a trocar as pessoas de cima para baixo. Tá? Porque acho que às vezes você tem Como você falou, o líder é teu exemplo. E, obviamente, você tem líderes que rapidamente toparam o meu modelo e começaram a tocar o time, tudo bem, mas você tinha líderes que eram mais resistentes. E aí você tem que trocar a liderança. Então, quando eu olho um pouco o meu organograma, ele não mudou tanto. Eu quebrei caixinhas, quando eu cheguei, aquisição e revenue, que era uma parte de monetização, eram juntos, eu quebrei, porque eu queria mais foco e tudo mais. Mas a maior mudança que eu fiz foi mudar as lideranças e garantir que eu tinha lideranças com viés analítico que eu queria e talvez com alinhamento cultural que eu queria. Né? E aí depois o resto, obviamente, eu acredito muito, eu sou um cara que dá muita autonomia. Então eu acredito muito que se eu trouxer o líder certo, empoderar ele, cobrar e fazer as perguntas certas, depois ele vai conseguindo cascatear, e aí esse modelo, ele traz um gerente, contrata depois um coordenador, que vai contratar um analistas aculturados. Né? Para mim essa parte de recrutamento, para mim é a parte mais importante, tá? É onde eu sempre gasto bastante tempo, porque para mim a melhor alocação de tempo que eu faço, meu tempo, é contratar alguém muito bom para resolver os problemas que depois eu não vou ter tempo de resolver. Perfeito. E quais são as unidades assim, principais de marketing dentro do... Vamos lá. Aquisição de clientes. Tá. Negócio super importante. Super e olha para todos os canais. Todos os canais. Tá. Então o papel é aquisição de clientes. Tá? E trabalha muito em parceria com o time comercial. Né? Então porque a XP ainda tem um modelo que é bem relevante para a gente, bem importante, que é do assessor na ponta. Né? E eu sempre falo para o meu time de aquisição, a gente não vai conseguir mexer o ponteiro angularmente se a gente não tiver trabalhar lado com essa turma aqui comercial. Então, a gente é bem próximo do time comercial, então aquisição de clientes. Né? O marketing, toda a parte de construção de marca. Tá? Então, quais são os conceitos, hierarquia de marca, qual é o da visão, como é que a gente está construindo, talvez, o plano. Eu, recentemente, fiz um spin-off dessa área de marketing, que é uma área de conteúdo. Tá? Então, acredito muito nisso. Que? Eu acredito muito nisso. Eu acho que conteúdo como... O que acontece? O que eu comecei a perceber? Durante um ano e meio, eu fiquei cobrando muito esse time de marketing, tá? Uma execução que eu acho que o perfil aqui não conseguia entregar do jeito que eu queria. Tá? Isso talvez por skills. Né? Tá. E, eu brinco que eu tava pegando um quadrado e tentando enfiar na bolinha, assim, né? E até que um momento, teve um clique que eu falei, cara, talvez você esteja discutindo 2 coisas diferentes. Pra mim tem uma questão de conceitos, de visão, de quais são a hierarquia de marcas, quais são os argumentos, atributos, mas a parte até mais técnica da coisa, né? Só que não necessariamente este mesmo time, essa mesma operação, consegue ter uma execução do jeito que eu quero. Né? Mais tempestiva, mais digital. Né? Você pega hoje, né? Quem eu acho que faz bem marketing digital no Brasil? Tá? Eu não acho que tem uma grande empresa que está fazendo bem feito.
Acho que tem alguns caminhos interessantes. Tipo? O quê? Que estão indo no caminho? É. Eu acho que a gente está começando a ir para um caminho interessante. Tipo, um Sim. iFood da vida está indo para um caminho interessante. São empresas mais digitais reais, realmente digitais. Tá? Quem, para mim, são os grandes referências? E eu não vou usar para uma marca, mas eu falo de inspiração de conceito e de entendimento de dinâmica digital. Esquece agora, Alessandro, mas eu acho que fizeram aqui errado. Mas estou falando assim, conceitualmente, o modelo de visão e até de construção eu acho interessante. São empresas médias, tá? E são mais CPFs que CNPJs. Tá? E, de novo, se a gente concorda, não importa. Mas quem faz bem hoje? O Nigro, o Primo Rico, faz muito bem. Os caras da G4, o Alfredo, o Bruno, o Thales fazem muito bem feito. Os creators que são marcas, exatamente, né, exatamente. E tem N, pode falar aqui, a pessoa tinha falado. Os creators que atuam como marca. Exatamente, que eles se confundem. Então eu percebi que o mundo está cada vez mais para cá. CPF cada vez é mais relevante que CNPJ. Né? Bom, tu já estava com a DIB. Cara, se média tem 700 mil seguidores, sua BID tem 5 milhões e 200, deve ter mais já agora. Né? Então você começa a perceber, de novo, o Grupo Primo, não, o Thiago Nigro, o Primo Rico. E aí depois ele vira o Grupo Primo, mas quem tem audiência é o Thiago, né? É o Bruno, né? Não é o Grupo Primo, são eles. Né? Então, num mundo onde isso aqui é cada vez mais relevante, né? Esse spin-off de conteúdo, no meu caso, obviamente tem modelos que tem gente que consegue fazer isso dentro do mar. Eu queria fazer uma transformação tão grande, eu precisava de algo tão angular, que eu parei com marketing, né? E criei uma área focada em tempestividade, em você conseguir estar real time, de você conseguir estar ali no momento, de você entender as métricas de engajamento de um TikTok, no Instagram, no YouTube, de você produzir conteúdo pensando para isso e não o contrário, não você pegar o seu conteúdo, cortar e jogar lá. Né? Então, eu queria fazer uma transformação tão grande, tão rápida, que eu parei, né, as áreas de marketing de conteúdo. Hoje nós somos pares, hoje eu tenho um diretor de conteúdo. Né? E o que eu acredito? Né? Eu acho que cada vez mais as pessoas são bombardeadas por conteúdo. Hoje sabe, se o WhatsApp tem 300 mil coisas. Lembro que antigamente eu chegava em casa, né, e via o jornal da meia-noite lá, do Globo News, né? Era da Globo, o jornal da Globo, o tarde, bem tarde, para me atualizar. Hoje em dia você atualiza o dia inteiro, já sabe o que está acontecendo no WhatsApp, em todo lugar. Né? Então, acho que o trabalho marketing hoje em dia é como é que você retém a audiência, a atenção das pessoas da audiência. Esse é o meu desafio. Tá? E a melhor forma de fazer isso é você contar boas histórias, boas narrativas. Tá? Então, acho que o marketing está cada vez mais nesse lugar. E eu acho que essa turma que a gente está falando entendeu melhor e mais rápido como você faz isso. De novo, a estratégia eu acho um absurdo. Não estou falando sobre isso. Mas estou falando que esses caras entenderam que, putz, o jogo é diferente, o modelo é outro. Eles são o hook do seu negócio, né? Tipo aquele 3 segundos de hook, quase. Eles são isso. É um pouco disso. Você até brincou, você olha pra câmera, faz assim, né? Perfeito. Eu lembro quando eu fui gravar um podcast uma vez, com um grande nome. Eu lembro que era engraçado que no começo eu chamei o maluco, mas várias vezes que a gente falava assim, ele olhava pra câmera e falava assim, então você tá ouvindo? Você não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. E depois você começa a entender por que isso está acontecendo. Eu tô te falando de 3, 4 anos atrás. E eu acho que essa turma entendeu melhor esse conceito. Então o que eu estou tentando fazer é replicar, né, no meu contexto de uma empresa, uma instituição financeira, tudo mais, as lições que eu posso aprender nessa turma aqui para poder aplicar e levar meu marketing para um outro lugar. Obviamente, eu continuo com a estrutura de marketing, continuo com a parte mais tradicional, mas acho que tem muita coisa que está mudando e cada vez mais rápido. Perfeito. E você já está conectando os assessores de investimento dentro do seu funil de aquisição? Como? Ontem tivemos uma reunião exatamente sobre isso aqui. A gente está pensando... A gente ainda... Tá. Vamos lá. Eu poderia fazer um negócio assim, aquisição de clientes, se fazer bastante bem, poderia fazer um funil completo e tudo mais. O que a gente entende? Eu entendo que, sem dúvida alguma, essas audiências é um grande canal de influência. Sem dúvida alguma. De construção de marca, de influência de narrativas, você pautar, né, enfim, coisas que para você são relevantes e tudo mais. Esse é o primeiro. O segundo ponto, que é a sua provocação, é como é que isso aqui pode ser um negócio. Né? Então, obviamente, tem uns 50 mil ideias. A gente está começando agora a fazer muito light alguns testes de conceitos. Putz, isso aqui faz sentido, não faz. Como esse mundo é novo pra gente, tá? Eu jamais vou pegar e falar, arrasta aqui, clica aqui, abre a sua conta. Nunca vou fazer isso. Não vou fazer isso. Tá? Eu acho que isso até funciona para alguns creators, para o modelo de negócio deles. Mexendo um pouco da sua marca, do seu valor, da credibilidade um pouco do negócio. Para mim é mais sobre isso e como é que eu consigo, de uma forma mais fluida e orgânica,
trazer esse cara perto de mim. Mas eu não vejo um cenário onde fala, clica aqui, arrasta para cima e abra sua conta no SP. Entendi. Não vejo fazendo isso daí. Como é que você vê, então? Tipo, dá um exemplo na prática. Na prática, você pode, vamos lá, você pega o seguinte, a gente pega assim, eu posso ter, né, conteúdos que mostrem, a jornada financeira de um cliente meu, que mostrem, ele fez um fin plan, tá? Ele entendeu os diferentes modelos de atendimento da XP. Então a pessoa entende, você vê um conteúdo muito mais orgânico, fala, a XP tem 3 modelos diferentes, olha como funciona, senta o especialista com você por 1h30, ele faz um planejamento sucessório. Você tem filhos, Alessandro? Ele faz um planejamento sucessório, você tem empresa, ele faz um planejamento tributário. Nunca ninguém fez isso comigo, eu não sabia que a XP tem esse serviço. É diferente, fala assim, vem aqui, abra sua conta e tem um planejamento tributário, um planejamento sucessório para você que, sei lá, tem X de patrimônio e tem 2 filhos. Entendi. Então, é muito mais nesse lugar da gente, ir entendendo, né, onde é o ângulo. Qual que é o desafio aqui? Né? É muito rápido, é muito fácil cruzar uma linha. Muito fácil cruzar uma linha. Sim. Então, a gente está sendo bem cauteloso de entender para o nosso modelo. Não adianta eu pegar um modelo do Creator tal e replicar no meu modelo que não vai funcionar. Tá? Não vai funcionar. Né? Até porque a audiência daquele Creator é de um Creator. É de uma CPF. Sim. Eu estou tentando fazer um blend de CNPJ ainda muito forte com alguns CPFs. Então, a tratativa é diferente, a tolerância é diferente, né? A empatia é diferente. Né? Então, é nesse tipo de lugar que a gente está começando agora a testar algumas coisas, alguns ângulos. Perfeito. Então, eles se tornam quase que um embaixador ali da marca de vocês. Isso. Que, obviamente, de alguma forma, a gente tem que construir. Sim. Para marca, para audiência, para eventualmente fazer mais negócios. Tipo, é isso. Para né? tudo. É quase um mercado de afiliado interno, né? Talvez seja um pouco disso. Mas afiliado com uma pegada light. Sim. Tá? Não tem esse modelo meio TikTok Short de venda, exatamente, não. Exatamente. É mais uma questão de trazer ele para dentro do ecossistema. Exato. E dentro, né, outro pilar que vocês têm como embaixadores são as figuras grandes por aí, como foi o João Fonseca, que foi um super case. Vocês assinaram ele quando eles eram o quê? 150? Top 150? Ele era 200 alguma coisa do mundo. Qual era a visão ali? A visão era a seguinte. O Guilherme, ele é tem uma visão bem legal, assim, do Brasil, assim. É um cara muito brasileiro. Muito brasileiro, Brasil, tal. Lembro quando ele me contratou, eu falei, cara, você sabe que eu sou, minha família inteira é argentina. Cara, eu não sei. Tal. E eu trabalhei para empresas? Exato, exatamente. Então, mas o Guilherme é um cara que quer muito give back pro Brasil as coisas, ele quer devolver, tá, a coisa. E é genuíno dele, assim, né? E ele sempre fala que o Brasil, ele fala isso, o Brasil precisa de heróis. É um povo que precisa de heróis para se motivar. Aqui o país não é fácil. Economia, segurança, a gente tem N fatores, então o Brasil é um lugar que precisa de heróis. Tem país tipo Ayrton Senna. E aí o grande herói da vida dele é o Ayrton Senna. Né? Tanto é que quando o Guilherme me trouxe para a XP, falei, Guilherme, eu vou participar da construção da sua marca, os próximos anos dela. Que tipo de marca você quer construir? Que tipo de sentimentos você quer gerar nas pessoas? E ele falou, cara, eu falei, me fala uma marca que é uma referência. Ele falou, não tem nenhuma marca. Ele falou, tem um símbolo. Cacete, um símbolo, uma marca. Uma marca, né? Símbolo, cara. Aí ele, não, eu quero que as pessoas, sintam pela nossa marca o que eu sentia quando o Ayrton Senna ganhava uma corrida e levantava a bandeira do Brasil. Então eu quero transmitir, a empresa aqui, brasileira, de gente que rala, gente que trabalha duro todo dia, que faz as coisas corretas, tal. E o Guilherme é um cara muito correto, muito correto, muito correto. É um cara muito, assim... Não, ele é uma evolução, assim, de 5 seres humanos, não tenho a menor dúvida. Ele é um cara, assim, iluminado, assim, né? Então, nesse viés dele, de heróis, né, ele tá sempre olhando, né, e ele gosta muito de esporte, né, atletas, pessoas que possam ser esta figura, né? E aí, há 2 anos e meio atrás, ele me ligou. Ele tava em Wimbledon, falou, cara, achei futuro, tal, outro tênis. Falei, como assim? Não, achei o cara, tal, tudo mais. E aí foi engraçado, porque ele pegou, falei, tá bom, não sei, quando você voltar aqui me conta, tal, tudo mais. Ele me ligou de lá, ele tava tão entusiasmado que ele me ligou por telefone. Quando ele voltou, ele me contou, eu conheci esse menino, chama João Fonseca, eu já conheço o pai dele é do mercado financeiro, né? O pai dele é uma pessoa maravilhosa, o Crico, né, Cristiano, gente boníssima. E aí pegou e falou, Alessandro, eu vou chamar eles pra você conhecer eles. E aí vieram, na XP, lá atrás, né, o Crico, que é o pai do João, e o João, né? E eu lembro que a gente ficou 40 minutos conversando numa sala, eles são super calmos, o Crico é super calmo, o João é super calmo, o Guilherme é super calmo, né? Todos eles calmos, e eu sou mais agitado, eu sou calmo pra cacete, vocês têm. E aí? Né? E aí? Então, e eu lembro que, eu achei, você vê claramente, assim, nota 1000, família nota 1000, filho, pai, falei, boas pessoas, tudo mais.
Né? E essa parte é importante, né? Quando você começa a juntar com pessoas, os valores das pessoas, Sim. tudo mais, sua marca. Né? Você está casando, né, Perfeito. com a pessoa. E aí, quando eles foram embora, eu falei, pô, Guilherme, achei os caras sensacionais, pô, gente do bem, gente de família, gente legal, pô, o menino é ótimo e tal. Eu falei, mas fiquei na dúvida, ele jogando, ele é calmo desse jeito, tal, porque acho que falta aquele ímpeto, né, pra ser, pô, um cara top 10 do mundo. Tipo, hustler, tal, hustler, tipo, pô, energético. pô, Lissandro, olha um vídeo dele jogando. Não sei. Aí quando eu vi depois ele jogando, e eu vi ele super agressivo, tal, eu falei, caramba, parece outro ser humano, né. E ali, tipo, putz, tá bom. Aí o Guilherme, pô, super se entusiasmou, né? E aí, eu lembro que a gente namorou um tempinho e ele começou a dar uma crescidinha, assim, né? E aí, quando a gente foi fechar com ele, já tinham 12 instituições financeiras atrás dele, né? E no final, o que fez o Ele fiel ficar da com balança vocês. foi o Guilherme, tá? Teve uma conversa muito legal, tem uma história bem legal, que o Guilherme tem muito carinho pelo João, assim, é um cara muito responsável, um cara muito decente. E aí, ele fez uma vídeo, o Guilherme e a esposa dele, a Ana, eles têm 3 filhas, tá? Com os pais do João. E é uma conversa de pais para pais. Olha Uma só. conversa de pais para pais. Tá? Então eu queria te falar que eu entendo, é o filho de vocês, nós temos 3 filhas, essa aqui é minha mulher, tal, tudo mais. A Roberta, que é a mãe do João, No que final também você faz muito maravilhosa. negócio com as pessoas, Então, né? e é isso. Porque no fim do dia, quando eu vejo um pouco o mundo, a direção que o mundo está indo, as redes sociais e tudo mais, eu acho que cada vez mais vai ser pessoas com pessoas, CPFs com CPFs. E o que eu acho, sendo muito honesto, eu acho que a rede social, ela traz uma série de riscos, um monte de coisa que não preciso nem falar, né? Mas, ao mesmo tempo também, ela te permite, e cada vez mais, algum nível de transparência. Sim. Mesmo acho que antigamente, as pessoas falavam assim, ah, não, a pessoa pode vender uma imagem que não é nas redes sociais. Verdade. A pessoa antes já podia, na revista, no jornal, no outdoor. Eu diria que as redes sociais até, ela complicou um pouco mais a vida dessa pessoa. Para quem tinha recursos, a pessoa sempre conseguiu. Sempre. Pô, você via numa revista, via no outdoor, via num programa de TV, tudo mais. Óbvio, o Instagram permite mostrar, postar, tudo mais. Mas ela permite o outro lado também. Né? Você saber o que é verdade e o que não é, o que é fake e o que não é, e cada vez mais. Né? Então, eu acho que o mundo está indo cada vez para um caminho mais de transparência extrema. Né? E eu acho também que a rede social, tipo, não é só que você posta, mas uma vez que você posta, você fica conhecido, a sua exposição nos lugares passa a ser 100% maior. Com certeza. Né? Então, consequentemente, acho que a transparência, ela vem do ecossistema como É um isso, todo, então, né? se você queira ou não, tipo, você queira ou não, você você vai ficar cada vez mais transparente. lascou. Exatamente. Então, hoje em dia... Ou não, né? Exato. E eu acho que, para quem faz as coisas direito, cara, não tem ser um problema. Óbvio que a exposição, putz, eu não quero expor, mas se você, tipo, não tem nada a esconder, vamos colocar dessa forma, né? Principalmente pensando numa empresa que você faz negócios, né? Porque os valores não podem ser, né? As coisas que estão na parede. É de fato o que a pessoa está fazendo, quem são as pessoas. É o que você faz, não o que você fala, são, né? Então, eu fico pensando assim, por exemplo, sei lá, né? E é uma reflexão que eu tenho tido de 1 ano e meio para cá. Né? Falar assim, putz, sei lá, eu tenho uma relação com um monte de empresa. Né? Sou cliente de outras coisas, tenho um carro, um relógio e tal. Putz, será que se eu conhecesse os executivos dessas empresas, eu seria cliente dessas empresas? Não sei. Você pensa os valores dessa pessoa? Como essa pessoa é? E eu acho que o mundo, ele começa a ir para um lugar meio que assim. Eu acho que a gente fala muito, né? E eu acho que isso já avançou bastante sobre ESG. Responsabilidade social, tal, tudo mais. Para mim, tem uma próxima esfera... Responsabilidade coletiva? Talvez coletiva, ética, moral, né? Pô, depois você tá aqui, né? Eu gosto dessa marca aqui, é legal pra caramba, mas você descobre, sei lá, que a pessoa, putz, é péssima, um ser humano péssimo, horroroso. Porra, então peraí. Eu tô achando aqui que não sei o quê, putz, que valores essa pessoa tem, não a empresa dessa pessoa. Sim. Então, o líder, ele passa a ser cada vez mais relevante, porque eu acho. Ele tem que refletir toda uma organização como inteira, uma responsabilidade gigantesca. Com certeza. Então, eu acho que para mim, a próxima fronteira do ESG agora é talvez social, talvez moral, né? Então, tipo, ela vai transcendendo um pouco. Eu acho que esse mundo está indo um pouco para esse lugar. Então, acho que as pessoas não têm mais escolhas, né? Qualquer pessoa, de novo, qualquer pessoa com um celular na mão, cinegrafista, me vê aqui fazendo uma atrocidade aqui, fala, olha, Alessandro lá, da XP, olha a atrocidade que ele está fazendo. Né? Então, acho que o mundo está... Foi o que a gente começou falando, né? As pessoas vão ter que ter empatia para saber lidar com esse tipo de transparência, com certeza. Né? E maturidade, que com acho que certeza. hoje em dia falta. Com certeza. E eu imagino que você tem que tomar, tipo, várias decisões na sua vida, né? Principalmente, enfim, o João Fonseca foi uma delas. Tem uma regra que você leva, tipo, tem que estar X% de certeza para tomar essa decisão, assim. O que eu faço? Né? Eu sou um cara bem racional. Sim. Então, geralmente, o que eu faço,
eu fico tentando assim, falar assim, beleza, como é que esse negócio vai se pagar? Tá? E tem coisas que são mais intangíveis. Tá? Então tem coisas que você fala assim, pô, Alessandro, quanto vale a associação da sua marca ao João Fonseca? Você não sabe se ele vai ser o top 1 ou se ele vai ficar no top 200 daqui a 2 anos. E se ele for o anos. top 1, quanto valeu isso? Entendi. 10 milhões, 100 milhões, 1 milhão? Não sei. Né? Então o que eu faço? Sempre. Pondera a perda. Não, eu faço o seguinte, eu falo assim, legal, eu tenho uma métrica que é muito difícil de mensurar, que é associação de marca, fortalecimento de marca, niche awareness. Como é que se mensura isso hoje em dia? A gente tem uma série, a gente tem alguns... Minha pesquisa. A gente tem pesquisa, a gente roda painéis com diferentes perfis de clientes, com jornalistas, com influenciadores. Pô, ele é até do nosso ecossistema e de clientes. Tá. E periodicamente eu vou mensurando isso aí, diferentes atributos, e vou, enfim, avaliando um pouco as tendências. Tá. Né? Então, mas ainda assim é intangível. Ganhei 2 pontos de preferência, de favorabilidade. Tipo, quanto vale em real? Difícil. Então, o que eu faço? Todo tá? Patrocínio, toda iniciativa que a gente faz, a gente coloca formas de você monetizar isso de alguma forma. Tá? Então, por exemplo, né, o João. Eu tenho algumas diárias por ano com o João. Tá? Então, nessas diárias, o que eu faço? Por exemplo, no final do ano passado, um evento de tênis, tá, na Boa Vista, onde eu chamei X clientes, né, um número de clientes. E, obviamente, são clientes importantes para mim, clientes que geram negócio para mim, clientes que eu quero ter mais relação, quero ter mais relacionamento, quero fazer mais negócio e tudo mais. Então, eu consigo ali quantificar, né, ou pelo menos de alguma forma, se tem alguma inferência, falar assim, putz, eu gerei tanto de negócio aqui, eu consegui acesso àquela determinada empresa que antes não tinha, por causa desse evento. Você diria que a experiência é seu maior gatilho hoje em dia para retenção? Eu acho que é um dos. Eu acredito, nesse ponto legal que você tocou agora, quando eu penso em construção de marca, de 26 para frente, né, eu vejo 2 lugares ganhando muita relevância. Tá? Um é todo esse ambiente de conteúdo, de social, de influência de narrativas, de construção de narrativas. Que isso te traz cultural relevance, você diria. E me garante tipo, que eu consigo pautar as narrativas que eu quero. Tá? O que eu tenho interesse, o que enfim, né, que constrói meu negócio. Do outro lado, eu tenho eventos, experiências, tete-a-tete com os clientes, tudo mais. Ainda mais no meu caso, que eu falo com um público específico de clientes, né? Sim. Então eu não falo com todo mundo. Então aqui eu consigo no nível CPF, no nível indivíduo, o que né, motiva esse cara? Consigo que amar as pontas, né? E consigo no limite metrificar, né? Então cada vez mais, quando eu olho para frente, eu vejo cada vez mais meus investimentos vindo muito para essa área aqui de conteúdo, social, influência narrativa e experiências, coisas físicas, tudo mais. Então eu sinto que esses 2 aqui são os principais, quando eu penso nos próximos 2, 3 anos, assim, acho que é para lá que as coisas vão. Perfeito. Mas volta no ponto que você estava contando do João Fonseca. Do João Fonseca... Era sobre, tipo, quanto por cento você se decide da decisão. Isso. E aí você estava usando ele como case. Eu estava usando ele como case, desculpa. Então eu estava usando ele como case. Então ali eu consigo saber o seguinte. Uma parceria com o João Fonseca, ela tem um valor de tanto para mim, custa tanto. Eu consigo, através de outras variáveis, falar assim, ó, aqui eu monetizei tanto, aqui eu monetizei tanto, aqui eu monetizei tanto. Ou seja, a parte de branding, ela fica muito mais simples, né? Vou fazer um exemplo até mais fácil. Tá. NFL. NFL. Pô, Sandro, como é que você metrifica a NFL, a Associação das Marcas? Difícil, mesmo problema do João. Como é que eu quantifico o ROI? Emissão de novos cartões. Pô, tem uma pré-venda, uma janela específica para clientes da XP. Putz, eu consigo emitir tantos cartões, né, de clientes. Um cartão tem mais ou menos um CAC de tanto, então eu economizei tanto dinheiro, eu consigo atribuir um valor a isso. Atribuir um valor X. Pô, legal. Além disso, eu compro 1.500 ingressos, que eu levo clientes, aí parceiros, vai no relacionamento. aí vai outra conta. Então, pra você, tipo, você pega uma ação que você vai fazer e você rouba do seu organograma ali. Então eu faço coisa. Né? Tipo, eu falo, tem que conectar todo mundo aqui. Exatamente. Além de primeiro, me garante uma consistência 360 Sim. de tudo que eu tô fazendo, mas me permite passar o chapéu em diferentes lugares, com métricas, com ROI. E aí, quando for uma discussão de branding, eu falo, gente, eu não estou discutindo mais isso, eu estou discutindo isso, porque essa conta que eu já paguei, essa que eu já paguei, essa que eu já paguei, sobrou isso aqui. Então a discussão é muito mais simples. Entendi, então o branding é o que sobra. Mas no fim do dia tudo está se construindo na branding. Exato. Não dá tanto para dividir, né? É mais a construção. Pô, então, porque é muito difícil falar assim, pô, Alessandro, patrocina aqui essa placa aqui, 50 milhões de reais. Whatever. Putz, quem vai ver, quanto vale. Então é uma forma que a gente encontrou
da gente conseguir tangibilizar e conseguir metrificar de alguma forma. Não, sensacional. Eu gosto de quebrar esse bloco com um bate-bola, tá? Então são algumas perguntas rapidinhas. São 5 perguntas, você vai responder de forma rápida, tá? Tá bom. Primeira delas, um esporte que melhor representa seu estilo de liderança. Esporte, futebol. Por quê? Só porque você gosta? Porque Não, porque eu acredito muito, eu acho que futebol é um esporte coletivo, um esporte de você tem alguma técnica, você tem muita força, tem muita entrega, e eu praticamente gosto bastante. E quando você pega assim, muitas lideranças que eu gosto, são muitos técnicos de futebol, e geralmente são os técnicos mais bravos, tá? Tá, então líder bravo. Eu não sou bravo, mas eu cobro muito. 2, qual é o próximo esporte que a XP tá, tipo, observando? Por hora a gente vai focar nos nossos esportes, tênis, futebol americano, basquete e circuito de rua, é fazer melhor e mais bem feito o que a gente já tem feito. Perfeito. Qual é o ativo mais valioso da XP hoje? Valioso? É. Pessoas, sempre. O que te faz desligar do modo trabalho? Filhos, meus 2 filhos. Seus 2 filhos. Sem dúvida. E por último, dormir mais ou ter mais horas no dia? Mais horas no dia. Mais horas no dia, né? Pra poder fazer acontecer. Eu também não sou do dormir. Boa, voltando agora. Pra você, quais são os principais elementos de marketing? Principais elementos de marketing? Eu acho que é entendimento do negócio, tá? Acho que é impossível entender o negócio. E aí as métricas do negócio têm que impactar suas métricas de marketing, tá? Eu acho que tem uma questão de ROI, sempre olhar muito para ROI, tá? Eu acho que tem uma questão de, eu vou chamar de lealdade, mas é muito pelo ângulo de entrega, tá? Eu não consigo, para mim o marketing, existe um veículo de você vender um negócio, entregar e a pessoa, tá feliz, satisfeita com aquilo que você faz, tá? Eu acho que é impossível, eu sou muito vocal com os meus pares de produtos e tudo mais, esse produto é bom, tá? Não adianta eu envelopar algo aqui que o cara vai se frustrar, algo que não é bom, né? Então, eu acho que quando eu olho para o marketing, é simplesmente um canal de comunicação de uma proposta de valor que tem que parar em pé e algo que tem que entregar algum material intangível para os nossos clientes, tá? Então, eu associo muito ao negócio, tá? Sempre. E qual é a sua definição pessoal de growth? Definição pessoal de growth? Eu acho que é a capacidade de acelerar o crescimento de qualquer coisa, e é qualquer coisa. Qualquer coisa, né? Qualquer coisa. É mais uma mentalidade. É uma mentalidade. Por exemplo, eu poderia acelerar recrutamento. É um mindset. É um mindset. Então, você fala assim, como é que eu consigo trazer mais gente para o restaurante? Legal. Como é que eu consigo recrutar mais gente? Como é que eu consigo trazer mais assessor para XP? E tá muito ligado com a definição que você trouxe de inteligência, né? Sim, sem dúvida. Exato. Não, para mim, é um playbook que você consegue replicar em qualquer lugar. Não importa qual for o lugar. Inclusive, eu digo mais. Quando eu vou fazer algo completamente diferente, é muito legal que eu trago aprendizados de outros lugares e carrego para você consegue lugar. aplicar. Esse 360 ajuda, né? E como é que hoje em dia é dividida a sua estratégia de canais? Não, a gente olha muito as plataformas clássicas, a gente sempre olha, tá? Então, Google, Meta, esses caras a gente olha bastante, tá? TikTok a gente tem feito bastante coisas com eles também, tá? Sempre tem um desafio de atribuição mesmo e até de como é que você, tô conseguindo cliente certo, mas a gente tem usado muito novos canais, tem pensado em coisas diferentes. Tipo, app, um monte de coisa diferente. Tá. Você tem explorado CTV? O quê? CTV. CTV? Connected CTV com o time. Connected TV, sim, tamo, desculpa. Que tem... Sim, a gente tem feito coisas legal. E aí é muito legal porque você consegue ter muito dado e muita atribuição. né? Por isso que a gente gosta muito de coisa. Esse pra gente é super importante. Tá? Então, a gente tem discutido agora, muito no Connected TV, o que a gente faz de estratégias. Que esse acho que é um ponto importante que as pessoas, elas fazem um pouco, ou pensam um pouco, que é como é que você vai... qual que é a sua estratégia? Como é que você vai botar? É um app, download? É uma propaganda? É um QR Code? O que é? Então, eu trabalho muito com o time. Qual que é a proposta de valor para o canal certo na hora certa? Tá? É muito sobre isso. Tá? A gente sempre olha muito pro orgânico, tá? Porque ele sempre... É foda, mas ele sempre traz os clientes... de qualidade, né? E você tem muito, que a gente faz muito bem isso aí, as coisas se retroalimentam, né? Direto, o mídia paga, ela retroalimenta o orgânico. Então, a gente faz uma atribuição, inclusive, a gente Você usa o Marketing Mix Model? A gente tem um MMM que a gente faz. E a gente, inclusive, a gente metrifica, a gente tem metrificado quanto que nossas campanhas de paid media, elas fazem um lift no orgânico. É que o negócio ele vai um pouco se retroalimentando. A gente tem um modelo bem sofisticado, assim, E qual a principal fonte de orgânico? Minha marca. E inteligência artificial? São bastante. Já estão olhando? Bastante. ADO? Também estamos bastante. ChatGPT? Já estamos olhando bastante, já estamos, acho que esse negócio vai mudar bastante o mercado. Tá? Eu concordo. Então a gente já está bem de olho aqui. Né? Ela tem um desafio de achar modelo, ele ainda, quando você olha de SEO, ele ainda é muito pautado em SEO,
Sim. tá? Porque naturalmente hoje as coisas começam, mas acho que rapidamente isso pode mudar. Ele está bem, esse negócio que a gente tem puxado bastante. O próprio Mafra, nosso CEO, tem puxado um pouco dessa agenda também, mas é algo que a gente já estava de olho já há alguns meses, a gente já vem quase um ano, a gente já está próximo da turma aqui para poder começar a tentar pegar. Acho que vai ter, quem conseguir capturar antes essa onda aí, vai ter um alfa aí que vai gerar ali da... E os Agent Commerce, Conversational? Também temos usado bastante, principalmente nas interações com os nossos prospects e já clientes. Temos usado bastante coisa também nesse sentido. Tá? Isso vai mudar, né? Porque antigamente os assessores faziam essa troca com o cliente, e agora vai ser... O que a gente vê, o nosso modelo, a gente acha que ainda vai ter um modelo onde a nossa ideia, obviamente vai ter clientes, depende do perfil, que você já pode ser 100% atendidos, mas a nossa visão é muito mais criar, a gente vê que são super assessores. Tá? Então você vai conseguir ter um assessor conseguindo atender de uma forma mais inteligente, mais eficiente, e mais até tempestiva, com um número maior de clientes. Tá. A nossa ideia, a gente está num lugar muito de empoderar o assessor, mais do que você falar assim, putz, eu vou fazer um negócio tipo 100% assessor free. Vai. Entendi. Ou meio híbrido também, Ou meio híbrido. No limite é um modelo mais híbrido. Tá, perfeito. Agora as últimas duas perguntas para fechar esse bloco. No futuro, como você acredita que vai ser a melhor forma de uma marca conseguir se diferenciar? Eu acho que vai ser na capacidade. Eu acho que vai ser duas coisas, tá? Na entrega. E a entrega eu tô juntando um monte de coisa, tá? Tô falando, putz, na value proposition, na experiência que você oferece, na usabilidade. Então eu acho que o produto, acho que cada vez mais não existe espaço para uma marca ser forte, crescer, ela não entregar um produto foda. Entendi. É isso que eu quero dizer, né? E do outro lado, eu acho que vai ser na sua capacidade de contar boas histórias e conseguir entreter as pessoas e conseguir conectar com as pessoas. Tá? Então, acho que por isso que até essa parte de CPF, essa parte de conexão real, eu acho que um mundo onde as pessoas são flodadas por informação, por ideias, você conseguir atrair a pessoa para conseguir dar uma atenção, para você talvez mostrar que você é um bom produto, vai ser fundamental. E aí você tem que ser um bom produto. Eu acho que a marca, a narrativa vai atrair, mas o que vai talvez reter a pessoa tem que transcender. A marca é importante também, mas a entrega per se também é importante. Perfeito. E a gente falou muito sobre inteligência, repertório, né? Acho que permeia tudo que você contou aqui, até porque você é um cara muito inteligente. Não. Se tudo acabasse amanhã, se só pudesse ficar com uma fonte de repertório, qual seria? Trabalhar com gente inteligente, sem dúvida alguma. Esse é um negócio curioso para mim. Onde mais aprendi na minha vida sempre foi através de outras pessoas inteligentes do meu lado. Tá? Então, não foi num curso, não foi num livro, não foi num talk, foi trabalhando o dia a dia com gente muito inteligente que fica o tempo inteiro iterando. Né? E eu sou um cara que, aquela pessoa teve uma ideia boa, e eu falo, essa ideia aqui foi boa, vamos pegar essa ideia aqui e construir em cima dela, tudo mais. Então é gente inteligente, sem dúvida alguma. Perfeito. Agora, esse último bloco tem 3 perguntas que a gente faz para todo mundo que vem aqui. Tá bom. Tá? A primeira delas... Já vi que são perguntas complicadas, você falou, faço para todo mundo que vem aqui. Não, são perguntas boas. Eu acredito, tá? Tá bom. Mas a primeira delas a gente falou muito sobre aprendizado, osmose inteligente, mas o que você acredita que hoje em dia todo líder de marketing deveria estar desaprendendo? Desaprendendo? Tá aprendendo a olhar para trás, a fazer o que já tem feito, né? Num mundo onde você não sabe o que vai dar certo, você já saber o que não vai já ajuda. Tira da frente o que não vai. Tá. A segunda delas é qual o seu slogan pessoal? Meu slogan pessoal? O nome desse episódio é Slogan. Tem outro episódio que eu sempre trago um slogan de uma marca, eu e Ricardinho, e aí esse que é Foco em Pessoas, a gente começa com o slogan pessoal da pessoa. Eu não tenho slogan pessoal. Meu time vai discordar de mim, porque eles vão falar que eu tenho, mas... Uma coisa que você live by, sabe? Um lema. Um lema? Tá bom, eu tenho um lema. Tá, qual é? Que é de um filme o lema. Posso falar? Pode. Life is not about how hard you hit, but it's how hard you get hit and keep moving forward. Então a vida é sobre o que você tomar, não é sobre dar porrada, é sobre como você toma porrada, levanta e continua andando. Cara, essa é a vida. Muito bom. Tá? Então isso aí para mim fala sobre resiliência, sobre entrega, sobre como é que você levanta, sacode a poeira e continua em frente. Perfeito. Conecta com o nosso começo, o nosso papo aqui, com você contando essa cultura. Verdade. E a última, o último convidado deixou uma pergunta para você vai responder e deixar uma pro próximo, tá? Putz! Quem foi? Você vai ver no episódio. Eu te falo. Qual formato você acha que o marketing do futuro vai ter? Mais tecnológico? Vamos voltar para o criativo? O que vai prevalecer nesse mercado que está sempre mudando tanto? Eu acho que num mundo onde cada vez mais AI entra no jogo, novas inteligências e tudo mais, eu acho que vai prevalecer são pessoas inteligentes, criativas, com boa capacidade de adaptação. Tá? Eu acho que o maior erro que as pessoas podem fazer é terceirizar o trabalho, e isso vai ser um grande risco. Grandíssimo. Tá? Né? Eu acho que um risco enorme das pessoas. Alguém me falou esses dias,
né, que pediu para o time escrever um roteiro, falou que o time não sabe escrever roteiro. Não pode usar ChatGPT. Aí o cara, não, nem o Gemini, nem o Claude, né? Foi que a pessoa travou. Então, acho que vai ter um grande desafio, né, de você não precisar para um prompt, né, para alguma coisa que vai responder para você. Então, acho que são pessoas, muito inteligentes, com forte capacidade de adaptação, tá? E que pessoas que vão conseguir pegar isso e construir em cima disso, né, e usar isso para Excel, para, né, outperform o resto, tá? Mas eu acho que a gente já vive um mundo, né, marketing ele é difícil, né, porque eu falo, o marketing é muito etéreo. Se você quer enganar, quer enrolar, é muito fácil. Não, veja bem, tá? Você vai, enrola aqui e tal, não sei o que, você ganha muito tempo, né? Então, ao mesmo tempo, se você quer fazer um trabalho bem feito, ele é difícil pelo mesmo motivo, porque ele é etéreo e tudo mais. Então, acho que as pessoas que vão se destacar são pessoas que vão conseguir pegar o melhor tem, né, de AI, de novas tecnologias, de coisas que vão surgir, e colocar em prática, né, a execução disso e extrair valor, né? Eu acho que cada vez mais o mundo vai se juntar, né? Marketing com negócio, tecnologia com negócio, então é pessoas que vão conseguir pegar a tecnologia com marketing para gerar negócio. Então acho que pessoas, é por isso que eu sou fanático por pessoas inteligentes, tá? E é por um motivo só, né? Eu acho que o mundo está mudando tanto cada vez mais que é muito difícil você prever o que vai acontecer no futuro. Então, quando eu me cerco de pessoas boas, eu estou me cercando de uma garantia de pessoas que vão conseguir tirar os coelhos da cartola quando o mercado, ou a dinâmica, o contexto exigir. Então, acho que as pessoas inteligentes com alta capacidade adaptativa e criativas, acho que vão levar. Perfeito. E bom, qual é a pergunta que você deixa para o próximo convidado? Você não sabe quem é? Eu não sei quem é. Não. Essa é a ideia. Eu acho que vou fazer uma mais ampla, mas é de negócio. É de negócio, não, de carreira. Quais são, e eu não vou deixar uma, porque uma vai ser fácil. Quais são as 2 decisões mais importantes que mudaram a sua carreira? E por quê? Tipo, que decisão você tomou que mudou a sua carreira? 2, não uma, 2. 2. Perfeito. Bom, tô animada para a próxima pessoa responder. Foi um prazer te receber. Você conta histórias maravilhosas muito bem. Dá para ficar o dia inteiro aqui. Espero que a galera goste. Se eu tivesse uma expert para ir, só para você. Muito obrigada, viu? Foi um prazer. Obrigado a você.